Então, estou eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu vou estar comentando a respeito de um evento que muitos de vocês devem estar sabendo que aconteceu, outros talvez não, e eu estarei daí estarei sendo o arauto de notícias ruins, né? Mas tá fazendo uma semana que o Bolsonaro foi no podcast Flow, né? Ele foi lá dar uma das entrevistas, entre várias aspas, do programa, e foi um programa gigantesco de 5 horas, e mesmo eu assistindo desde o dia que foi lançado, né, desde o dia que foi transmitido, eu ainda não terminei de assistir, né? Eu cheguei na marca de 3 horas e eu já tô dando início a esse programa, porque honestamente tem muita coisa para comentar a respeito, né? Então, em primeiro lugar, vocês sabem que eu sou muito a favor do boicote, né? Eu acho que uma boa forma de não dar assim força para ideias estúpidas é simplesmente nem mencionar aquelas ideias, tratar elas como insignificantes, né? Mas é óbvio que não tem como boicotar o nosso presidente, né? Tipo, não é eu deixar de falar sobre o nosso presidente que as pessoas vão esquecer quem é o presidente do Brasil, não é mesmo? Então, como obviamente que uma entrevista dessas me dá muito conteúdo para eu fazer réplicas simplesmente para minha audiência, né, já que é o alcance que eu tenho, mas ainda assim eu posso colocar para fora, né? Eu posso compartilhar com alguém aquilo que eu penso ouvindo o nosso presidente falando. Então, é óbvio que quem acompanha os programas aqui sabe que eu não sou, tipo, não é comum eu ficar advogando contra o Bolsonaro, mas é simplesmente através das coisas que eu acredito, que eu falo, que eu defendo, fica bem implícito ou até explícito que eu divirjo do nosso presidente em praticamente todos os pontos, em todas as ideologias, em todas as bases dos nossos raciocínios. Tipo, essencialmente, as nossas opiniões são quase todas contrárias ou, pelo menos, assim, antagônicas em algum nível, sabe? Então, eu já vou começar direto pelo ponto final de tudo que vai ser esse programa. Eu não sei quanto que vai ser a duração dele, né? Mas eu tô mirando naquela duração de 1h30 como ponto, como e tal. Mas, né, eu já vou dar o resumo final da obra. Pra mim, o nosso presidente é um imbecil, sabe? E eu já falei aqui várias vezes que eu acredito que existe coisas como isso, tipo gente burra, gente estúpida, gente imbecil. O nosso presidente é uma pessoa que é um imbecil e, na minha opinião, realmente não acho que tenha muitas pessoas que acompanham os meus programas e sejam bolsonaristas. Pode ter pessoas que não são muito antagônicas a ele, porque, né, nem todo mundo é tão antagônico assim a figura. Mas eu realmente acho que é bem difícil que tenha alguém que goste de me ouvir aqui, que seja parte da minha audiência, sabe? Que curta os papos que eu falo e aquela pessoa seja esses bolsonaristas fervorosos, sabe? O tipo de pessoas que está lá comentando assim, mito, meu presidente, esse tipo de coisa, sabe? Aqueles que as pessoas fazem um espantalho deles chamando como de gado, de bolsominion, esse tipo de coisa. Então, eu realmente não acho que tenha muitos bolsominions aqui na minha audiência, mas caso tenha, entendeu? Eu já vou te dizer a opinião final do meu raciocínio, sabe? Então, se tu for acompanhar esse programa, eu vou tentar mostrar em vários pontos por que eu discordo do presidente e por que eu acho que ele é um imbecil, entendeu? E eu sou a favor daquela coisa, assim, uma linha de raciocínio que eu sigo se a pessoa não é capaz de reconhecer o outro imbecil, é porque provavelmente ela é um imbecil também, sabe? Me desculpa, mas eu não acredito nessa história de que todo mundo é inteligente, todo mundo compartilha a sabedoria à sua maneira. Tem gente que, pra mim, compartilha imbecilidade. E se tu tá ouvindo aquele ser humano falando e tu não consegue ver por que aquele raciocínio é estúpido e limitado, provavelmente tu tá na mesma linha de raciocínio que aquele cara, sabe? Provavelmente tu não tá numa visão mais expandida do que aquele sujeito tem, então tá no mesmo grau de imbecilidade. Mas então vamos lá, né? Já botei um pouco pra fora esse lado, pra deixar bem claro, mas, tipo, realmente fica até difícil estruturar esse programa porque eu posso ir pra qualquer lado, sabe? Quase tudo que eu vi nessas primeiras 3 horas é um bagulho que eu acho um absurdo, mas, né, antes de voltar pra focar no Bolsonaro, acho que é bom eu primeiro falar sobre toda essa história, né, de políticos em podcast, porque acho que ninguém fala esse tipo de coisa que eu vou falar aqui, é mais uma daquelas coisas que eu vou vender, assim, Renan acha que tá falando algo que ninguém fala, mas olha, passado uma semana desse evento, eu vi vários comentários a respeito, sabe? Gente elogiando, gente reclamando, gente ofendendo figuras públicas e políticos e jornalistas e celebridades, enfim. Um monte de gente opinou sobre essa história porque foi, tipo assim, em questão de visualizações foi gigante, sabe? Então essa é a parte mais assustadora pra mim, sabe? Tanto o programa do Lula no Podpah, que nesse momento aqui eu vou citar um pouco isso daí, sabe? Tanto o programa do Lula no Podpah,
quanto esse do Bolsonaro, tem mais de 10 milhões de visualizações, cada um num podcast diferente. Então, é um negócio que, tipo assim, do meu ponto de vista, isso é terrível, terrível, terrível. Eu acho extremamente danoso. Então, né, antes de eu ir rebater algumas das boçalidades que o presidente falou, primeiro eu vou falar sobre essa própria cultura que, tipo assim, já se estabeleceu e, na minha opinião, vai continuar acontecendo. Porque os políticos estão, tipo assim, simplesmente maravilhados com isso, sabe? É uma cultura extremamente danosa, extremamente prejudicial, que se estabeleceu, tipo, começou com os políticos menores, sabe? Deputados ou candidatos a cargos, sabe? O próprio Folo sempre levou gente como o Kim Kataguiri, o Arthur Duval, e depois começou a levar pessoal, deputados da esquerda também, depois candidatos como Boulos, pessoal que ia concorrer à prefeitura de São Paulo, e daí chegou um momento que até mesmo assim, candidatos à presidência começaram a ir. Ex-presidentes não foram no Flow, mas foram no Podpah, né? Ex-presidente Lula, no caso, e daí chegamos ao ponto que até mesmo um presidente eleito, há meses antes de uma eleição, vai num podcast ficar falando durante horas e horas e horas, sem uma oposição incisiva e, tipo, com as pautas selecionadas, tá ligado? Então a primeira coisa que tem que desmascarar é que todos esses podcasts se vendem, até o Igor tentou mentir ou se iludir, sabe? Eu não sei se ele tá sendo realmente mentiroso, mau caráter, sabe? Porque ele sabe que ele tá falando um bagulho que não é uma verdade, ou então ele tá querendo se iludir na própria cabeça dele, na própria ingenuidade, porque realmente ele parece um cara meio ingênuo quando ele tá lidando com político, sabe? Ou ele simplesmente gosta de vender essa ingenuidade assim. Mas enfim, esses podcasts sempre se vendem com o quê? Com essa história de ser uma conversa livre, um papo de bar, blá blá blá, essa ladainha toda. E cara, não existe, simplesmente não existe papo de bar com político, sabe? É a coisa mais ingênua que esses caras inventaram, sabe? E quando eram os candidatos menores já era um bagulho ruim, mas eu ainda não tinha me ligado aonde que ia parar. Mas depois quando eu comecei, tipo, a ida do Lula já foi uma coisa gigantesca, assim, porque, quer dizer, outros programas eu já vi, tipo o Ciro Gomes, que ficava 4 horas lá fazendo campanha política, entendeu? Político tá fazendo campanha política, gente, e nenhum político mostra a verdade, caralho. E sempre que eu vou ver os comentários, sempre aparece um comentário falando: ah, nessa entrevista deu pra ver o lado humano do cara. Velho, não tem lado humano, sério, simplesmente assim, ó, se tu não vai, mesmo que tu tá me ouvindo aqui até agora, tu não compactue com as coisas que eu vou falar, ou tu realmente seja um bolsonarista que é um bolsonarista capaz de ouvir opiniões contra o teu presidente. Mesmo assim, cara, não importa. O que tu tem que levar a sério mesmo do que eu tô falando é político tá sempre fazendo política, sabe? Deveria ser claro, deveria ser, tipo, tá explícito, mas as pessoas estão... Tem gente que acha que dá pra te usar uma conversa, tipo, muito controlada, sabe? A conversa do Lula no Podpah foi super controlada, sabe? As respostas do Lula eram claramente, previamente ensaiadas. Os próprios hosts desses programas, quando tá outros convidados lá, quando não é um político, eles estão sempre falando que o convidado não precisa falar nada que ele não queira, eles não querem incomodar as pessoas, sabe? É assim que esses programas se vendem. Só que, pessoal, com o político é diferente, entendeu? Tu não pode deixar um político ficar horas e horas e horas sem oposição, sem gente que vai trazer, tipo, o outro lado da moeda vai tentar anular as mentiras. Porque os políticos, de modo geral, são ensaboados, entendeu? Eles vão começar a falar uma coisa e vão terminar falando de outra coisa que não tem nada a ver com o que eles estavam falando inicialmente, e no meio da história eles conseguiram fugir da pergunta, sabe? Esse daí é um modus operandi da política. É aquela coisa de que eles vão falar uma meia-verdade, 9 mentiras, e mesmo que tivesse alguém tentando desmentir, seria bem difícil a pessoa conseguir desmentir, porque, sabe, é difícil tu conseguir desmentir tanta coisa que esses caras vão mentindo no meio de uma conversa, sabe? Mas agora, esses dois programas que eu usei como exemplo, sabe? O Podpah com o Lula e o Flow com o Bolsonaro nem seriam essa situação toda. O que evidencia esse papo todo é que, pô, era a primeira vez na história do Flow que o Igor tava com o papelzinho na mão, sabe? Com algumas coisas que ele tinha anotado previamente para perguntar. Ele mesmo sempre fala que não faz isso, que não estuda a pauta, no máximo ele pesquisa que é o cara para puxar uns assuntos, entendeu? Ele tava com os papelzinhos na mão. Ele não... Todo mundo sabe também que... Todo mundo sabe não, mas o Flow, desde que
com a saída do Monark, eles estão adotando um sistema de ter um co-host, sabe? Um convidado que vai ser o segundo apresentador do programa junto com o Igor, e dessa vez não tinha, e é evidente que é porque o Bolsonaro deve ter exigido ser uma conversa 1 a 1, porque ele não ia que, tipo, é certo que qualquer pessoa que fosse estar ali do lado do Igor, que não fosse ter a postura do Igor, que era alguém que não ia incomodar, não ia irritar, não ia perturbar, enfim, não ia fazer uma oposição real, sabe, ao Bolsonaro, ele sequer aceitaria participar desse tipo de programa, entendeu? Então, não é à toa que ele se preparou, esperou o momento certo, sabe, chegando perto das eleições, ele sabia tudo o que seria perguntado previamente, entendeu? Todas as coisas ali, é óbvio que já são, tipo, esse daí foi um grande discurso do Bolsonaro, digamos assim, sabe? Ele usou aquele programa para ser um grande discurso que ele não conseguiria ter em nenhuma outra mídia, sabe? Nenhuma emissora ia deixar um candidato de política ficar 4, 5 horas dando uma única entrevista, porque foi a droga de uma entrevista, entendeu? Não importa o quanto esses caras tentam mentir pra audiência e mentir pra eles mesmos que seja uma conversa de bar despretensiosa. Não existe conversa de bar despretensiosa com político, gente. Gente que vai te pedir voto em algum momento, ainda mais o presidente eleito, sabe, em vigor, ele tá fazendo campanha, sabe? Aquilo lá se chama campanha. O que o Lula fez no Podpah é campanha. Então vocês têm que falar, pelo menos, que é a droga de uma campanha política, sabe? Então, pra mim, é muito ruim, sim. Pra mim é literalmente, tipo, prejudicial, sabe? Literalmente, esses caras vão fazer putas lavagens cerebrais, todos eles. Todos os grandes políticos que sempre quiseram essa plataforma, eles sempre quiseram, mano, imagina alguém que me convida louquinho pra abrir as pernas pra mim. E eu tô usando esse tipo de explicação porque é óbvio que o que faz esses entrevistadores tendo essa postura é que eles não querem que outros políticos não queiram ir lá. Eles não querem que, porra, um político veja que se eu for naquele programa, aquele cara é muito combativo, ele vai acabar me fazendo ficar mal, ele vai acabar mostrando pra audiência dele que eu não sou aquilo que eu sou, sabe? Porque, cara, olha só, todos esses programas eu gosto de falar que eles se inspiraram no Joe Rogan, tipo, o Flow disse que se inspirou no Joe Rogan e vários outros podcasts copiaram o Flow, então, né, essa é a mesma lógica. Mas olha, o Flow, o Joe Rogan nunca conversou com um político eleito, tipo, talvez ele tenha conversado com outro cara que não seja presidente, mas eu tenho certeza absoluta que qualquer político que tivesse lá, ele seria altamente combativo, sabe? Independentemente de ser o Trump ou a pessoa que for, porque ele faz isso com todos os convidados, sabe? Nunca tem uma conversa que o Joe Rogan evita entrar em debate com qualquer pessoa que tá na frente dele conversando. Então só que aqui no Brasil não, entendeu? Aqui no Brasil, o Flow, que diz que me inspirei no Joe Rogan, cara, pode ter certeza que se o Joe Rogan tivesse conversado com qualquer presidente, ele não teria, tipo, pra começar, nenhum presidente ia querer ir lá, sabe? Teve uma época que até rolou um boato de que ele poderia mediar um debate entre o Trump e o Biden, sabe? Nas últimas eleições. Que o Trump falou que estaria disposto e eu não sei se eu acho que o Joe Rogan concordou, mas nunca chegou a rolar, sabe? Mas daí era outro papo, entendeu? Ia ser mediar um debate. Olha, se fosse debates entre dois políticos antagônicos, apesar de eu não gostar muito da ideia também, eu acho que seria muito menos prejudicial, sabe? Se o Flow falasse, bom, como eu quero, porque eles têm esse modus operandi, eles falam, eu quero conversar com todo mundo, mas, cara, eles estão dando, tipo, ainda mais eles que se vendem como uma instituição contra políticos, eles sempre têm uns discursos que eles são, tipo, parcialmente parecidos com os que eu dou, só que muito mais brando, sabe? Muito mais frouxo. Só que daí eles têm esse discurso, e na hora de lidar com a política, o jeito de lidar deles é realmente assim, não ser realmente combatível. E nesse programa, quando eu for elaborar o lado de rebater as abobrinhas que o Bolsonaro falou, eu vou mostrar alguns exemplos de coisas que poderiam ter sido ditas por alguém que realmente, tipo, que realmente acredita que os políticos são parasitas, realmente acredita que eles são corrupto, que eles estão tirando proveito da população, que o sistema tributário desse país é nojento, sabe? Realmente alguém que acredita que tem que haver uma reforma política, não pode tratar político com o jeito que esses podcasts todos tratam, que não é calcar, tipo, até a população acha isso legal também, sabe? Várias das pessoas que estavam lá elogiando, é que também é tudo bolsonarista, né? Então não dá pra levar muito em consideração, mas vários do lado dos bolsonaristas estavam elogiando, falando, isso que é uma entrevista boa, sem querer ficar pressionando o candidato, que não sei o que lá, fala, mano, vocês não estão entendendo o que é um político, até agora vocês não entenderam. Se vocês deixarem esses caras confortáveis, eles conduzir até onde vai a pergunta, até onde, tipo, eles vão começar a falar um monte de fato, meias verdades, que nem eu falei, sabe? É uma meia verdade, ignorando várias outras
outras coisas porque ele sabe que não tem ninguém ali pra fazer oposição, tá ligado? Por isso que se fosse dois políticos contrários, seria um pouco menos prejudicial, porque daí um ia ficar, sabe, mordendo o rabo do outro, sabe? Aí, pelo menos, parcialmente, as mentiras dele seriam expostas, sabe? Eu não sei o que ia acontecer, porque ainda assim seria entretenimento barato, ia ser que nem outros debates políticos são, sabe? Ia ser só esse negócio de querer dar mitadas e tudo mais, dependeria do próprio público deles, da maturidade do eleitorado desses candidatos, por exemplo, sabe? Mas enfim, então para concluir sobre essa história, olha, eu sei que eu sou uma minoria e no sentido de defender incisivamente e abertamente essa minha visão, mas olha, eu espero que quem me escute, pelo menos as poucas pessoas que me escutarem, cara, levem super a sério isso que eu tô falando, sabe? Nunca levem papo de político em podcast como sinal de verdade, mesmo que eles te enganem por um segundo, meu irmão. Não caiam nesse papo, entendam, simplesmente entendam que político tá fazendo campanha, cara. E tu pode ter certeza que se eles estivessem conversando com outra pessoa ali que tivesse realmente sendo incisivo, contrapondo e trazendo fatos explicitamente contra aquilo lá, sabe? Eles iam ficar ou nervosos ou eles iam fugir do debate porque eles não iam querer ser colocados num lugar que eles fossem evidenciar que eles não sabem o que eles estão falando, sabe? Nenhum político quer isso. Todo político quer ter o maior controle da situação, controle da narrativa. Ele quer se colocar no lugar onde ele sabe que ele é soberano, entendeu? Por isso que, porra, todo esse pessoal se esquiva dos lugares onde eles acham que não vão ser bem recebidos, sabe? O próprio Lula escolheu ir no Podpah antes porque ele achava que lá no Podpah era mais fácil dos caras falar, não, Lulinha, aqui tu fala o que tu quiser, não te preocupa. E não teve nada, cara, 0% do programa foi crítica ao Lula, 0. E ao Bolsonaro, até dá pra dizer que o Igor tentou, isso daí posso dizer que ele tentou muito mais do que o pessoal do Podpah tentou fazer qualquer situação que fosse pro Lula ter que dar uma satisfação como alguém que pretende voltar a governar nosso país. Foi simplesmente ele vendendo, fazendo campanha política, sabe? E daí tu vê os comentários e o pessoal assim, nossa, é muito verdadeiro esse cara, né? E tu fica assim, mano, pelo amor de Deus, cara, vocês têm noção de que o Lula tá nascido fazendo política antes de nascer os avós desse pessoal, sabe? E essa gentinha acha que viram ali, sabe, numa conversa de um cara que tá acostumado a conversar com pessoas muito influentes, muito inteligentes e tá acostumado a manipular até mesmo essas pessoas. Imagina uma pessoa adolescente que tá vendo o cara falar só do que ele quer, como que ele quer, nos termos que ele quer, e ninguém, qualquer situação que poderia exigir pelo menos uma maior, assim, preparo para responder, nem chega a acontecer, sabe? Então, né, voltando pro tópico do Flow, que daí agora eu vou me focar em várias das abobrinhas que eu ouvi nessas primeiras 3 horas do Bolsonaro, sabe? E dar exemplo de por que eu acho que se realmente o Igor acredita nas coisas que ele fala, ele deveria ter agido de outra forma, sabe? Ele realmente deveria ter sido... E nem precisaria, sabe? Que nem... Ele já tentou... Como já faz 7 dias dessa entrevista, eu já vi uns cortes dele tentando explicar que ele, sabe, as extremas me atacaram, sabe? Tipo assim, as pessoas que são muito radicais queriam que ele tivesse sido grosseiro com o Bolsonaro, ele falou assim. E as pessoas que são muito pró-Bolsonaro, queria que ele tivesse lambido as botas do cara, sabe? Só que, olha, existe um meio termo sim, entendeu? Ele não precisava ter sido grosseiro com o Bolsonaro, mas se ele tivesse realmente preparado para quando o Bolsonaro falasse alguma coisa que ele discorda politicamente para ir a fundo no debate daquilo lá, para fazer pelo menos o Bolsonaro ter que justificar e sustentar. E é evidente que ele não consegue sustentar nada, gente, porque ele defende só coisa estúpida, sabe? Só que ou o Igor também não conseguiria fazer não conseguiria, sabe, argumentar melhor que o Bolsonaro e ele não quis comprar essas brigas, por exemplo, ou ele realmente estava com a postura de não, eu não vou nem fazer o cara que é o nosso presidente, tipo, conversar sobre política, sabe? Eu nem vou, porque, né, ele tinha essa oportunidade, se era isso que o Flow era, uma conversa, então, quem melhor para conversar sobre política do que o atual presidente do país, né? Então vamos começar por um bagulho assim que, cara, não demorou para ele falar logo de uma das coisas que eu já mencionei aqui várias e várias vezes, e essa é uma das coisas que eu sou mais seguro em dizer que, tipo assim, é simplesmente estúpido e eu não tenho medo de que vai aparecer algum cara em qualquer lugar trazendo um argumento revolucionário contra aquilo que eu vou ter que defender aqui, né? Que eles mencionaram questões assim de drogas logo de cara, né? Proibicionismo e tudo mais. E tipo, isso daí tinha vindo antes quando ele tinha falado um pouco de uma pauta armamentista, sabe? Eu vou deixar pra comentar a pauta armamentista depois, porque... sei lá, foda-se, eu que escolho, né? Enfim, ele estava falando um pouco desse negócio de armas, né? E daí o Igor aproveitou assim, vou fazer uma... Ele fez assim uma comparação com né, o
porte de armas e o porte de drogas que ele fala, porque o Bolsonaro tava falando, né, sobre as flexibilizações no porte e tudo mais, que ele conseguiu, o pessoal que mora no campo, já tô entrando um pouco no que ele falou, o pessoal que mora no campo antes só podia ter arma dentro de casa, agora ele tem a licença para toda a extensão do território dele, ele pode andar armado e tudo mais, né, daí o Igor é um cara que ele sempre se diz a favor de todas as coisas, assim, e ele falou, eu sou a favor do porte também, só que, né, por exemplo, por que tu não leva essa liberdade para a questão da maconha? Ele tentou entrar nessa questão e o Bolsonaro, né, eles nem se aprofundaram, literalmente o Bolsonaro só deu um exemplo muito tosco e o Igor nem entrou, tipo, eu pensei, cara, não é tu que é um cara que advoga sobre liberdade, por que tu não tá fazendo um candidato, tipo, proibicionista, sabe, que, enfim, que claramente não tem noção, e eu não tô dizendo que o Igor ia conseguir mudar alguma coisa na política nacional, mas pelo menos se ele tivesse realmente convicção nas coisas que ele fala, e ele entendesse por que o proibicionismo é uma bosta, e ele pelo menos fizesse o Bolsonaro ter que defender o proibicionismo com argumentos, ele, para começar, o Bolsonaro não ia conseguir, porque não há argumento bom para justificar o proibicionismo, sabe? Mas ele nem fez isso. E só para vocês verem a baixeza do nosso presidente na hora da comparação, é que ele falou, para começar, ele começou a dizer, é porque eu enxergo como uma arma, como um direito que não vai prejudicar a vida dos outros. Aí já começa por aí que, tipo assim, tu tem que estar limitando muito o uso da arma para falar uma coisa dessa, sabe? Tu dizer que eu não vejo o uso da arma como algo que vai prejudicar a vida dos outros, não dá pra falar isso, né? Mas e pra piorar, então ele tava querendo dizer que a arma não ia prejudicar a vida de ninguém, tipo, eu ter uma arma não poderia prejudicar a vida de nenhum outro brasileiro, só que agora as pessoas poderem portar, tipo, a maconha ser legalizada, poder portar maconha, ele disse, imagina se o cara fuma maconha e ele dirige um carro e ele sofre um acidente, de quem é a culpa daí? Daí eu, sério, gente, é um bagulho assim tão, eu não sei nem dizer quinta série, eu não sei dizer que espécie de imbecilidade, por isso que eu falei que esse vai ser um tema recorrente, sabe? Vocês podem trocar a imbecilidade por burrice ou qualquer que for, mas assim, simplesmente assim, se isso não é só um negócio que ele tá cuspindo do nada, sem qualquer reflexão, simplesmente mostra que o cara tem uma visão da realidade, gente, que é limitadíssima, cara, não tem outro termo, não dá pra ser demagogo e tentar justificar como isso daí pode não ser uma imbecilidade, porque, gente, pra começar, nesse exemplo que ele deu, se a pessoa fumar um baseado, sofreu um acidente de carro, de quem é a culpa? Em primeiro lugar, a culpa é do cara, óbvio, então se algo como isso que ele falou aconteceu, a pessoa vai se dar mal. Só que em segundo lugar, já acontece, tipo, esse tipo de coisa já acontece, sabe? Tipo, o que que a lei, o que que isso tem a ver com qualquer lei, gente? Tipo, as pessoas fumam maconha ou não fumam? Fumam maconha. E se já aconteceu acidentes no Brasil porque a pessoa estava muito chapada, já, tipo, não tem nada. Cara, eu fico sem palavras, cara. Fico sem palavras porque nem teria como ter um debate sobre isso. Literalmente, o Igor poderia simplesmente ter entrado com qualquer resposta, cara, mas deu pra ver que ele simplesmente migrou do assunto porque ele não quis cavar, sabe? Ele não quis cavar porque isso não é um argumento, gente, pelo amor de Deus, olha o que esse cara falou, sabe? Eu realmente não acho que alguém que esteja me ouvindo consiga ouvir essa abobrinha que o Bolsonaro falou pra qualquer coisa, não, realmente, tem que manter a maconha legal, porque esse exemplo que ele disse de que é se legalizar a maconha, a pessoa vai fumar um baseado e vai sofrer um acidente e... De quem é a culpa? Tipo, cara, ele não entrou nos comparativos óbvios pra começar, já tem leis, por exemplo, sobre dirigir alcoolizado, mas a maconha não poderia ter um teste estilo bafômetro, sabe? Por que não poderia ter um teste estilo bafômetro? Vamos lá, em primeiro lugar, a maconha não é eliminada do corpo em vários meses, sabe? Tipo, tem resultados de gente que fica sem fumar maconha, tipo, mais de um mês e no começo do outro mês ainda tem resíduos do THC sendo eliminado do teu organismo. Então, ele sai do teu corpo num nível muito mais devagar do que outras substâncias, tá ligado? Então, botar um exame toxicológico assim pra maconha não teria. Então, na minha opinião, sabe, o que teria que acontecer simplesmente seria uma maturação pra começar. Ninguém quer morrer, sabe? Ninguém quer pegar assim... A gente não escuta notícias de... Sabe, vocês não tem muito exemplo assim, um cara ele se acidentou porque ele tava chapado, porque não costuma acontecer, sabe? Geralmente se o cara ficar muito chapado, a última coisa que ele vai fazer é dirigir, sabe? Se ele tá, tipo assim, se ele fumou maconha demais, se ele comeu alguma coisa com muita maconha, sabe? Um doce com muita maconha, a reação do cara vai ficar deitado, ele vai dormir, ele vai desistir de qualquer coisa que ele ia fazer, sabe? Não é tipo assim, não, agora que eu tô muito chapadão, vou pegar esse carro, vou me mandar a 200 km por hora. Tipo, simplesmente não é assim, por isso que vocês não escutam essas histórias. Não é algo que aconteça, sabe? Em segundo lugar, se o cara... Outras coisas que eu vou dar um exemplo assim, já aconteceu nos Estados Unidos com esse
processo de legalização, gente que não conhecia efeitos da maconha que tu come, e eles não sabiam que tu come e vai acontecer mais do que um tempo de duração, tipo assim, duração não, vai demorar mais tempo para ter o efeito no teu corpo, sabe? Tipo, depois que tu comer, dependendo do que tu comeu, pode demorar de meia hora a uma hora, quem sabe, para começar a bater o efeito, e daí ele vai vir mais forte do que seria tu fumando, por exemplo. Aí aconteceu do cara ter comido, ele não sabia, ele bater em algum lugar, ou sei lá, alguma coisa, tipo, sofreu um acidente, entendeu? Mas isso daí ele tem que responder, ele tem que cumprir, sabe? Se ele vai ter que pagar multas, depende do que aconteceu, sabe? Se ele atropelou alguém, por exemplo, ele teria que ser incriminado, é uma responsabilidade, entendeu? Mas nada disso seria motivo para manter ilegalidade, sabe? Manter uma lei assim tosca de proibicionismo. Então vamos lá. Eu vou desmascarar o proibicionismo mais uma vez, porque esse programa tem tudo a ver sobre isso, no sentido de, tipo assim, que, cara, o Bolsonaro várias vezes, das coisas que ele faz de conta que são problemas, eu não considero problemas, e as coisas que ele faz de conta que deve, tipo, que tem que aumentar ou tem que fazer, eu não acho que vai solucionar porra nenhuma, sabe? Então, esse negócio do proibicionismo é uma delas, sabe? Então, tipo, cara, olha, o proibicionismo é o tipo de coisa que, estando em vigor no Brasil, e já tem tanto exemplo de todos os outros lugares do mundo que tá fazendo coisas diferentes, sabe? Então fica assim, realmente parece que a gente tá chutando um cachorro morto, mas dá pra ver que na cabeça das pessoas, elas ainda não estão entendendo por que esse negócio assim é completamente falido, é completamente fracassado, sabe? Então, em primeiro lugar, essa ideia de que existe o proibicionismo feito assim, para controlar o uso das pessoas, a primeira coisa que todo mundo sabe é, não controla o uso das pessoas, sabe? Tu instaurar uma lei de perseguição para substâncias, ou para o tráfico, ou para venda, ou para compra, para certos números, sabe? Isso não faz com que as pessoas deixem de consumir as substâncias, isso daí é evidente, não tem ninguém que vai negar esse tipo de coisa, sabe? Em qualquer lugar do mundo, não importa a severidade da lei de proibicionismo, isso não faz com que o consumo desapareça. Então, enfim, não dá para te dizer que manter essa lei de que vamos criminalizar a compra e venda dessas substâncias variadas, entendeu? Mas eu vou até apelar primeiro pra maconha, tá ligado? Vamos até começar com a maconha, que daí é o mais gritante por ter a substância mais segura entre todas as outras. Mas é que realmente, quando se fala de pra conseguir combater o tráfico como um todo, não dá pra desconsiderar as outras substâncias, porque as outras substâncias, por mais que elas tenham maiores riscos do que a maconha, ainda assim a natureza do problema é a mesma, sabe? A natureza do problema é o tráfico. E por que que o tráfico existe, sabe? O tráfico existe porque existe o consumo? Não. O tráfico existe porque existe a proibição. Mas fala, Renan, se não tivesse consumo, também não existiria o tráfico. Tudo bem, eu até posso dizer verdade. Se ninguém no mundo quisesse comprar essas substâncias que são ilegais, não haveria tráfico. Isso daí poderia ser verdade. Mas, gente, isso nunca aconteceu e não vai acontecer, sabe? 100% de certeza, cara. Eu posso falar pra você assim, mano, eu não preciso, assim... Não tem como ter uma prova, sabe, final sobre esse assunto, mas eu tô dizendo com toda a confiança e segurança do mundo, cara. Nunca vai acontecer esse mundo. Jamais, é impossível tu acabar com o uso de substâncias que hoje em dia estão na ilegalidade aqui no Brasil. Jamais vai acontecer. Então, o que o proibicionismo faz? Ele faz surgir o tráfico, que é o quê? O mercado ilegal, o mercado criminoso. É isso que faz surgir o tráfico, existir o proibicionismo. Caso não existisse o proibicionismo, o que seria? Seria o comércio legal. Como é que rolaria o comércio legal, gente? Como rola de todas as outras coisas, entendeu? Ia ser o quê? Não é incentivar o uso, sabe? Esses países todos que legalizam falam a mesma coisa. Não aumenta o uso, sabe? Países que têm histórico gigantesco de estar utilizando maconha há décadas, sabe? Como, por exemplo, assim, lá a Holanda, que é o clássico do Amsterdã, sabe? Que tem uma lei muito complexa, que na verdade ainda existe tráfico entre várias aspas lá, no sentido de que a lei deles não é tão liberal quanto parece pela história. Mas na prática, mesmo assim, a lei não sendo tão liberal assim, na prática, a sociedade daquela cidade está acostumada a viver com as pessoas utilizando maconha. E elas não são mais maconheiras que outro lugar no mundo, sabe? Essa é outra coisa que as pessoas não entendem, sabe? Existem muitas pessoas consumindo maconha lá de maneira legal e tranquila, porque lá eles sabiam que não rolaria agressão, pancadaria, que ninguém ia ser preso, que ninguém, enfim, já estava se acostumando na cabeça das pessoas que não rolaria a perseguição que rola em outros lugares do mundo. Mas Amsterdã não é uma cidade com mais maconheiros do que outro lugar do mundo em questão de proporção, sabe? Porque é um negócio que simplesmente, gente, acontece no mundo inteiro. Não importa a severidade. O Japão tem leis super severas sobre maconha, por exemplo. Até o porte, até o consumo.
E ainda assim existe maconheiro no Japão, gente. Então é um negócio que, assim, em vista de querer ajudar a sociedade, sabe? De querer que o país funcione melhor, de querer que haja maior desenvolvimento, sabe? De realmente querer um projeto de ver a nação crescendo. Não é para desvirtuar, não é para corromper, não é para incentivar pessoas a fazer consumo. Não tem nada a ver, gente. As pessoas que querem fazer consumo já estão fazendo, independentemente da legalidade dessa situação. A questão é que, sendo proibida, existe o que? O tráfico, e com o tráfico vem vários malefícios que todos vocês devem saber já, porque isso a política fala bastante, sabe? A política já falou para vocês tudo de ruim que o tráfico faz. Todo mundo aqui deve já imaginar os problemas que o tráfico faz. Só que agora, o único jeito que todos os países do mundo que conseguiram diminuir o tráfico, e não só o tráfico, mas esses países diminuem o tráfico, diminuem a quantidade de pessoas que são dependentes químicas, diminui problemas de saúde relacionados ao consumo excessivo de substâncias, ou o consumo de substâncias que não são bem feitas, bem armazenadas, bem cuidadas, sabe? A única maneira de combater o tráfico é através da legalização, sabe? E a legalização tem que ser feita de uma forma humana, sabe? E como é que é essa forma humana? É levando em consideração que as pessoas têm que ter acesso. E para ter acesso vai ter que ter algum meio, sabe? Na maconha é muito simples. A maconha é muito simples que na lei, quando ela for legalizada, tem que ser aprovada uma lei de cultivo. Porque tendo uma lei de cultivo permite que as pessoas que tiverem interesse em plantar e cultivar, entendeu? Não é... mais uma vez, não é assim, incentivar... Cara, ninguém tem que ser incentivado a utilizar essa substância, sabe? Ninguém está sendo incentivado. Tem gente que já conhece, tem gente que já usa, só que é num cenário muito diferente. A pessoa tem que comprar de um vendedor ilegal, ele não sabe o que está vindo exatamente naquela substância. Não tem uma embalagem, ele não pode reclamar se não está vindo exatamente aquilo que veio ali, sabe? E se ele tiver algum problema pelo consumo, ele também não pode entrar. E ele não pode recorrer a nada. Se essa substância fosse legalizada, continuaria havendo o consumo da mesma maneira que já acontece hoje em dia. A diferença é que daí esse consumo teria feito com um produto legalizado e para ele não ser superfaturado, para não rolar um processo de mercado paralelo que é o que muita gente que não entende muito sobre um processo de legalização, ou pelo menos não entende como é que a legalização pode dar certo, sabe? Que sempre é essa tentativa política. Os caras sempre tentam passar para baixo do tapete, sempre tentar falar assim, o Brasil não está preparado. Tipo, mano, como se o uso da maconha fosse mais perigoso do que o do álcool. Não é. E como se o Brasil já não fosse um país vivido com pessoas que usam maconha. Já é. A questão é que as pessoas não falam, ou tentam falar o menos possível e fumam maconha de pior qualidade, sabe? Simplesmente assim, entendeu? Não vai mudar essas coisas, gente. Não vai ter assim... É o que mostra nos países que estão legalizando. Não é mais gente querendo experimentar, sabe? A pessoa que experimenta legalizado, ela teria experimentado quando era ilegal também. A diferença é que ela vai saber riscos, ela vai saber dosagem e ela vai estar pagando por um produto que ela sabe exatamente do que é, sem ela ter que se meter num lugar insalubre e comprar de várias vezes de um jovem que está naquele cenário, naquela situação inteira, que só existe por causa que existe a proibição. Os caras falam, mas os traficantes, tu acha que eles vão ficar de boa, tu acha que eles vão aceitar? Gente, a pessoa que quiser viver da marginalidade, é claro que ele vai migrar para outra situação, entendeu? Se o cara, assim... Mas não é um bagulho que o tráfico poderia frear se rolasse essa legalização que eu falei, humana, sabe? Se quando rolasse esse processo de legalização, viesse essa questão do cultivo, por exemplo, porque daí evitaria que a maconha legalizada que fosse vendida nos dispensários ou nas farmácias, eu não sei como é que o Brasil ia lidar exatamente, se ela fosse um preço muito alto para a maioria das pessoas adquirir, elas teriam alguma outra maneira de se virar. Ou ela faria o próprio cultivo, daria trabalho e tudo mais, mas... Provavelmente, se a pessoa é usuária e ela quer ter acesso, para ela o trabalho seria algo que ela aprenderia a lidar, ela aprenderia a cultivar essas substâncias de maneira segura e tudo mais, e ninguém aparecer na casa dele e prender ele, ou pelo menos ainda assim teria a opção dele comprar de outras pessoas que produzissem, e ninguém seria traficante, tá ligado? Por isso que eu tô falando que o traficante não é como se ele tivesse ter uma opção, mas quem sabe vários desses caras começaria a plantar, tá ligado? Vários desses caras que hoje em dia a gente chama de traficante, e para eles existe todo um aparato criminoso que vem com o fato de que tu tá fazendo uma coisa ilegal, sabe? Vem um negócio a ver com armas e suborno e guerras de poder e todo um bagulho assim complexo que existe muito documentário, muita gente explicando como é que é o dia a dia, como é que é a vivência, como é que as pessoas entram pro tráfico, como é que elas saem do tráfico, sabe? O que acontece nesse caminho todo. Enfim, existe muito documentário, muito conteúdo que quem quiser
tipo, já deve ter visto essa altura do campeonato, ou se não, vai lá e dá mais uma olhada pra te entender como é que essas coisas acontecem, tá ligado? Só que agora, rolando uma legalização da maconha do jeito que eu sugeri, não é algo que o tráfico poderia impedir, gente. Não é algo que, tipo assim, simplesmente as pessoas podendo comprar, o que que o cara realmente iria fazer, cara? Os caras falam assim, eles iam chegar no lugar e ia atirar. Mano, não, você tá vivendo no mundo da ficção, tá ligado? Não é assim que as coisas acontecem, tá ligado? O tráfico existe não porque o cara inventou, não é porque o cara chegou no lugar e começou a dar droga na mão das pessoas e falaram compra, compra, compra. Foi porque desde sempre tinha gente usando drogas e quando veio um dia inventaram o proibicionismo, entendeu? O uso da substância já existia, só que historicamente falando nem sempre era perseguido. Em vários lugares do mundo a perseguição começou em épocas diferentes e teve booms diferentes, sabe? Algumas épocas ia diminuindo e algumas décadas acentuava demais aquela perseguição e se tornava uma repressão cada vez mais forte. Mas em nenhum desses momentos, não importando o que acontecesse, o consumo desaparecia. Então é simplesmente uma questão de legalidade. Assim como surgiu toda aquela história da lei seca lá nos Estados Unidos, sabe? Que foi quando o governo norte-americano tentou proibir a venda de álcool. Cara, instantaneamente que tu fala que tu vai proibir algo que já existe um mercado, gente. Já existe um mercado das drogas, sabe? Não é como se estivesse sendo criado. Não é como se as pessoas, tipo assim, vamos inventar uma coisa chamada drogas. Já existiam as drogas antes de existir o proibicionismo. Chegou o proibicionismo, as pessoas ainda queriam consumir e alguém falava, bom, eu vou começar a vender. E conforme daí o Estado ia repreender, ia aprender, ia tirar desse cara que fazia dinheiro com aquilo lá, ele começou a rolar todas essas coisas que virou o famoso crime organizado, entendeu? Hoje em dia, que parece ser o fim do mundo no Brasil. Cara, só tem uma solução. Única solução para acabar com o tráfico no Brasil. É apenas a legalização. Não importa o que o Bolsonaro diga, não importa o que os futuros presidentes digam, porque eu já falei para vocês que, infelizmente, essa pauta do proibicionismo não vai avançar. Não importa quem seja o nosso presidente, sabe? Bolsonaro ou Lula, nenhum dos dois vai realmente mexer os pauzinhos para mexer nisso daí. E para mim é extremamente triste, porque, como eu falei para vocês, cara, isso tudo que eu tô falando é muito refletido, com muitos exemplos, com muitos dados de muitos lugares, de muitos países e cara, é realmente baseado com a minha experiência, com outras pessoas que eu conheço que usam substâncias variadas, enfim, e de médicos, gente que trabalha com gente que é dependente química, gente que trabalha com presidiários, enfim, gente variada de várias áreas mesmo, gente. Então, olha, eu posso falar com todas as letras, cara, sem gaguejar, sem hesitar, sem medo nenhum de estar errado. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo para vocês. O proibicionismo é uma merda. Ele não funciona para nada. Ele não evita que as pessoas consumam e o que ele gera, além de não evitar que as pessoas consumam, é muita bosta, sabe? É muita violência. Cara, a maioria dessas ações militares que rolam em vários lugares do Brasil, mas especificamente lá no Rio de Janeiro, que tem muita recorrência, sabe? Essa história de guerra ao tráfico, cara, que quando rola guerra ao tráfico, gente, morre população, morre ser humano, entendeu? Em todos os cenários morre ser humano. Morre marginal, que as pessoas podem falar, beleza, morreu, é um vagabundo, não valia nada. Cara, eu nem vou entrar nesse mérito específico daquela figura que foi assassinada, mas ainda assim, não importa o que vocês acham, que vocês falem, mesmo que vocês considerem toda a precariedade de um Estado que permitiu que aquilo lá existisse em primeiro lugar e ignora por completo a responsabilidade das pessoas que fizeram com que aqueles seres humanos estivessem naquela situação, sabem que estão naquela situação e não fazem nada necessário para mudar essas coisas, porque as coisas necessárias para mudar essas coisas seria tratar o ser humano com maior dignidade, sabe? Então, ignorando por completo toda essa questão daí, morre esse cara, morre o policial, morre a população que está ali. E geralmente, quando essas pessoas que estão morrendo, geralmente essas pessoas são pessoas de pele negra. É outra coisa que é isso que as pessoas mencionam, aquela história de genocídio negro, se vocês nunca ouviram falar desse termo, é porque aqui no Brasil a guerra ao tráfico mata muita gente e especificamente muito mais pessoas negras do que pessoas brancas em questão de proporção, tá ligado? É isso que a guerra ao tráfico faz, tá ligado? Essa política que tá rolando desde que eu nasci, cara. E com certeza rolava desde antes, né? Com a repressão ainda maior. Só que desde que eu nasci eu ouvi essa parada, gente. E eu não tô falando aqui porque eu quero que o mundo acabe, que eu quero que a gente volte pra trás, que eu quero que as pessoas morram, se droguem e morram na rua. Porque adivinha, já tá acontecendo tudo isso, entendeu? A Cracolândia existe aí no Brasil. Aqui em Porto Alegre tem a sua versão da Cracolândia já se formando. Provavelmente em vários centros populacionais tem. Eu sei que em Brasília já tem Cracolândia se formando. E a proibição tá junto. Então vocês têm que entender que quando eu tô falando essas coisas, realmente, cara, não é querendo ferrar a nossa nação, pelo contrário, é de ter observando que o resto do mundo já tá avançando e o Brasil segue dando esse murro na ponta de faca. Então é um negócio assim que ver um presidente falar de uma forma tão banal sobre esse tema que, cara, não é com pouca urgência, tá ligado? Não é com pouca urgência.
tu mexer nessa lei, tu mexe em muita coisa importante, tá ligado? Não caiam também nesse assunto quando outra tentativa de gente, até que talvez não saiba que eles estão fazendo isso, mas quando a gente outras pessoas fazem de conta que é uma boa maneira de rechaçar essa necessidade de lutar contra o proibicionismo é fazer de conta que existem coisas mais importantes. Eu já falei isso em outras ocasiões, eu vou ter que repetir agora. Não tem coisa mais importante, sabe? Se tu vem falar pra mim que tem coisa mais importante, é que tu não entende o que o proibicionismo causa. Porque o proibicionismo causa isso que eu acabei de explicar. Ele causa morte, entendeu? Ele não causa... Então, o que tu vai me dizer que causa, que é mais importante do que isso? Talvez tenha coisas com uma importância equivalente. Mas agora dizer que existe coisa mais importante é que o cara não entende a merda que é o proibicionismo, tá ligado? Ele realmente tá levando só pra aquele papo de liberdade individual, do cara perder, fumar maconha. Não, cara, quando tu muda essa lei antidrogas, tu para de matar gente pobre e tu para de prender gente pobre. E eu sinto que tem a obrigação de mencionar que são pessoas negras, porque é outra coisa que, se tu não vai ver isso, é porque tu tá querendo não enxergar o problema, sabe? Tu não entende que a maioria das pessoas no Brasil que ainda tem problemas por questão, assim, pessoas pobres que vão parar atrás das grades por alguma questão que ele foi enquadrado como traficante, por toda essa lei subjetiva, sabe? Cara, nem deveria ter isso, nem deveria estar na mão do juiz escolher quando que o cara seria traficante, entendeu? Porque do jeito que tá, quando pessoas ricas, poderosas, geralmente políticas, são pegas com drogas, sabe? Elas não são pegas, elas não são presas, cara. Sempre desaparece ou é preso um cara que com certeza não era o dono daquilo lá de droga, sabe? É o que a gente vê acontecendo no nosso país, no nosso governo, nossos... Tipo, todos os casos que a gente vê de até avião da força militar transportando droga. Existe tráfico no Brasil em todas as camadas sociais, sabe? Não é só na tua rua. Em todos os níveis. A questão é que esses caras grandes não são presos, cara. Eles não vão parar atrás das grades. Então, existir essa lei proibicionista permite que o Estado escolha prender só um tipo de traficante. Vocês estão entendendo? O Estado escolhe qual traficante ele vai botar atrás das grades e adivinha, ele só coloca pessoas negras e pessoas pobres, cara. É só isso que ele bota atrás das grades. Gente que não, tipo, ser colocado nesse sistema penitenciário, que eu não vou poder falar muito profundamente nesse momento dele, porque eu já falei mais em outras ocasiões, mas o sistema penitenciário brasileiro é uma merda, é uma bosta, não é estruturado para botar a pessoa de volta para a sociedade melhor do que ela entrou, pelo contrário, a pessoa entra lá dentro sem a menor, tipo, sem a menor, assim, o Estado não faz o mínimo para fazer com que aquela pessoa, quando ela sair, ela esteja mais preparada para ser integrada pela sociedade. Ela sai lá com muito mais gatilhos de dor, sofrimento, raiva, vontade de se vingar, sentimento de revanche contra a própria estrutura, e isso respinga mais uma vez nos pobres, porque aquela pessoa que saiu de lá é pobre, ela vai andar no meio dos pobres, então dificilmente isso vai chegar até as costas das pessoas que são aqueles que estão causando isso em primeiro lugar, tá ligado? Então o sistema carcerário é uma merda, várias pessoas que não necessariamente precisavam ser presas, porque o crime deles é simplesmente a posse de uma droga que, pra começar, todo mundo sabe que ele não é traficante nenhum, sabe? E mesmo que ele fosse, tipo assim, não seria necessário, tipo, se o crime dele é só o tráfico, só a venda, ele não precisava ser preso, sabe? Honestamente, se o crime dele é simplesmente estar vendendo aquela substância, não precisava estar prendendo o cara, sabe? O que vem é todo outro aspecto por trás da droga, porque só isso daí já é configurado como tráfico, sabe? Qualquer pessoa aqui no Brasil que planta uma maconha na casa dele e vende, ele é um traficante, ele é criminoso, se ele for pego fazendo isso, ele vai ser preso. Só que é óbvio que isso é uma estupidez, tá ligado? É óbvio que tu tá prendendo o cara que tá vendendo um produto para um ser humano, sabe? É uma coisa totalmente estúpida, feita por várias convicções que não se sustentam, sabe? Essa ideia de que tá influenciando, que, tipo, o cara não é influenciando as pessoas que querem usar a substância estão indo atrás, tá ligado? E não entrem nessa narrativa estúpida que não tá levando lugar nenhum, pessoal. É difícil ir contra uma bosta que foi martelada incessantemente, e até hoje em dia, cara, mesmo depois, cara, eu já tô fazendo essa caminhada faz tanto tempo que de vez em quando eu me distancio um pouco da realidade do Brasil, porque dentro da minha mente pessoal, já faz tanto tempo que eu tô acompanhando, sabe? Pô, quando o resto do mundo começou a expandir essa visão sobre substâncias psicodélicas, a maconha especificamente, sabe? Que já faz, sei lá, mais de 10 anos, pelo menos. E claro que tinha várias outras mensagens, mas é que nem sempre eu entendia que alguém tava falando sobre legalização, né? Movimentos a favor da maconha existem, pô, sei lá, muito tempo, sabe? No mínimo desde os anos 60 já tem movimento organizado pedindo por esse tipo de liberdade, digamos assim. Só que quando começou a rolar em vários outros países do mundo esse negócio, eu pesquisava, eu via, e cada vez mais tava vendo assim, mano, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E daí agora já passou tanto tempo, cara, e vê que o nosso presidente vai num programa e ele fala que a maconha tem que ser proibida, porque o cara pode fumar um baseado e cometer um acidente de trânsito, cara. Mano,
Por isso que eu disse, cara, ou ele é simplesmente um ser humano muito mau caráter e ele sabe que, tipo, tudo isso que eu acabei de explicar pra vocês, não que ele sabe exatamente com essas questões, mas, sei lá, em alguma noção ele já percebeu ao longo da vida dele que, tipo assim, não tá ajudando o país a prender maconheiro, sabe? Talvez em algum momento da vida dele tenha se ligado, porra, será que o que o Brasil precisa é prender mais maconheiro? Não, acho que não, né? Eu acho que dá pra fazer outras coisas, mas é que é fácil ganhar a eleição falando que eu vou acabar com as drogas, acabar com as drogas, sabe? Enfim, é um bagulho, aqui no Brasil é normal, gente. Todo candidato a presidente, a prefeito, a governador, parte do discurso dele vai se dizer, vou acabar com as drogas. Mano, sério, é um absurdo, mano. É muito estúpido como é que as pessoas ainda caem nesse discurso tão trouxa, tão bosta. Mas enfim, ou então pode ser esse mau caratismo, ou a segunda opção, que é que eu vou, no mínimo, cara, no mínimo, ele é um tremendo de um imbecil, gente. Entendeu? Depois de tudo que eu expliquei aqui, que, cara, se tu não gostou do que eu falei, cara, se tu acha que eu tô errado, eu já sempre falo isso. Eu desafio, cara, a aparecer esse proibicionista inteligente. Não tem como, cara. Não tem como, não importa. Isso aqui não é mais uma questão de ideologia. Real, cara, real. Não importa se tu se acha de direita, de extrema direita, sabe? Não importa. Simplesmente é estúpido defender proibicionismo, tá ligado? Já foi. Já vimos, cara. Já vimos que entre a legalização e o proibicionismo, a legalização é muito melhor pra tudo. Ajuda melhor na segurança, sabe? Faz com que o Estado possa trabalhar para lidar com outras coisas. Todo mundo que tu falava para lidar com tráfico, agora ele tá lidando para outros tipos de crimes, entendeu? Vamos botar gente para defender outros tipos de causa. Vamos botar gente para lidar com outra situação. O policial vai parar de prender os caras por causa da droga que ele tem no bolso. Vamos prender pelas atitudes, vamos prender pela corrupção, vamos prender por várias outras bostas. Porque já que os ricos nunca vão ser presos, não importa com quantas toneladas de cocaína eles entrem dentro do nosso país, né? Porque é óbvio também, né, gente? Se a droga entra no Brasil porque as pessoas deixam entrar, é outra evidência, sabe? Se a droga que vende aqui no Brasil não é produzida no próprio Brasil, é óbvio, 100% de certeza, tá ligado? 100% de certeza que no meio do caminho gente deixou entrar. Tá ligado? Não tem como outra explicação, não tem como ser tipo assim, nossa, o governo não consegue, é muito difícil, os caras são muito ninja. Não é, gente, é simplesmente assim. Se drogas chegam no Brasil, todas as drogas, de todos os tipos diferentes, se drogas chegam no governo brasileiro, em algum momento dessa estrutura, deixa entrar, e mesmo que seja pego, vaza a informação de que foi encontrado muita droga num lugar que não deveria ter droga nenhuma, nada acontecerá, sabe? Então a gente tem que lutar ferrenhamente contra o proibicionismo, tá ligado? Porque o proibicionismo é só isso, é prender gente que não deveria, não evita que as pessoas usem, não evita que existam dependentes químicos, simplesmente evita o quê? A informação. Não pode ter conteúdo agressivamente educativo. O que eu quero dizer com agressivamente educativo é falando abertamente o nome das substâncias, como que elas se parecem, como que elas deveriam ser, quais os riscos da tua saúde, não a campanha antidrogas que a gente cresceu vendo, sabe? Aqueles bagulho estúpido, tipo assim, Proerd, essas bostas que comprovadamente não dão certo, sabe? Eu tenho que repetir várias das coisas que eu falo em outros programas, porque esse aqui é uma das coisas que eu vou defender muito forte nesse programa, sabe? É uma das coisas que eu sinto que, bom, já tá mais do que na hora de pessoas falarem em voz alta, entendeu? Isso que eu tô falando. Está mais do que na hora de a gente fazer de conta que essa pauta de proibicionismo e legalização ainda tá em voga. Já deveria ter passado. Cara, a legalização já deveria ter atropelado o proibicionismo faz tempo. E só vai atropelar quando a população entender. A política não vai abrir mão, a não ser quando tiver um fervor tão grande, quando a gente conseguir criar realmente grupos, manifestações, quando a população falar, deu, realmente a gente vai ter que conseguir fazer isso, gente. Porque se a gente for esperar pela iniciativa do governo, não vai vir nem de esquerda, nem de governo liberal, nem nada disso, cara. Dá pra ver que nenhum candidato sequer tem a coragem de mencionar esse negócio que já deveria... Tipo, tudo isso que eu tô falando aqui, gente, é tudo já muito estabelecido, cara. É o jeito, é o caminho do futuro, sabe? Se tu quer diminuir o tráfico, tu quer acabar com o tráfico, tu legaliza. Se tu quer ajudar, evitar que as pessoas virem dependentes químicos, tu legaliza, porque tu vai informar, tu vai educar, vai ter meios do Estado realmente lidar com isso que hoje o Estado se faz de conta que não lida. E os caras falam assim, mas daí vai ajudar os drogados, que não sei o que lá. Cara,
em primeiro lugar, só vai tomar no cu porque tu tá fazendo de conta que não são ser humano, e sim, cara, isso que tem que ser a porra do Estado, tá ligado? A gente quer ajudar, tipo, quando tu fala que tu não quer ver drogados no mundo, tu não quer ver dependentes químicos, viciados, não é porque tu quer que eles morram, pelo menos eu não quero que eles morram, tu quer que eles tenham vidas humanas. Entendeu? Porque o dependente, todo mundo já sabe que o dependente químico não é, ele tá, quero me drogar. Não, cara, geralmente a gente que tá com problema, que ele tem vício, que ele tem trauma, só que a gente vai ter um estado feito para lidar com isso. A gente vai medir, a gente vai saber se o cara consome, o cara vai saber se ele compra, vai saber o que ele usa, vão orientar para ele não ter uma overdose, vão se comunicar, vão falar para ele assim, sabe? E nesse, falando, eu vou começar pela maconha, que não tem nada disso. Vamos só começar pela maconha, voltar uns passos atrás, porque infelizmente quando eu vou pela papo da legalização, eu vou em tudo, porque tu vai ter que fazer em tudo, no final das contas, sabe? O melhor é legalizar tudo. Mas vamos voltar pro papo da maconha. Maconha nem tem overdose, gente, nem tem como. O máximo que vai acontecer, o máximo que acontece com gente que fuma muita maconha é que ele vai ficar cansadão, sabe? Só isso. O máximo, é o pior. O pior que pode acontecer com o cara que for por excesso de maconha. Só pra deixar bem claro, eu não tô dizendo que não tem quadros clínicos específicos que tenham problema com maconha. É outros 500, sabe? Mas daí é que daí gente que pode querer desvirtuar o que eu tô querendo, a mensagem que eu tô passando. Tô falando assim, gente que não tem problema, assim como tem gente que tem problema com bebida alcoólica. Sabe, tu não tem problema com álcool, só que se tu beber muito álcool, tu pode pegar e tu, tipo, muito álcool, tu pode até entrar em coma alcoólico, ou tu pode até morrer, né? Se, tipo, gente que bebe muito vodka, por exemplo, rapidamente, e o corpo dele não tá acostumado, ele pode ter um problema, esqueci qual é o nome do termo que dá, mas né, pode até vir a morrer. E tem várias drogas que são assim, se tu usar muita dosagem, tu pode ter um óbito, né? É isso que a gente chama de overdose, uma dose exagerada. Né? Até remédios que tu vende na farmácia pode acontecer. Então a maconha nem isso pode acontecer, sabe? E a outra coisa é que todo aquele negócio que veio com a legalização, gente, é o produto que vai saber, vai ser informado, vai ter conteúdo, a Globo vai poder falar, sabe? Os médicos, tu vai poder perguntar pro teu médico alguma coisa. Tudo isso, as pessoas que quando forem para a faculdade vão estudar sobre essa substância. Eu vou falar a realidade, a verdade, e tem toda aquela outra parada terapêutica que eu nem vou entrar aqui nesse mérito, porque apesar de ser outra coisa gigantesca, né, que é absurdo que a gente ainda não tenha ampla divulgação dessas substâncias sendo utilizadas de maneira terapêutica, sabe? Voltando principalmente para a maconha, para o IOC, cara, é demais. A maconha ainda ser ilegal no Brasil, gente, é muito retrocesso mesmo, sabe? É um negócio que, assim, ó, mais uma vez, cara, se tu não acredita em mim, em primeiro lugar, tu tá errado, sabe? Não tem outra opção, sabe? Simplesmente assim, tu pode se espernear, sapatear, tu pode achar que eu tô errado e no final dos contos tu vai dar risada de mim, mas não. Eu tô falando com toda a segurança assim, porque eu já tenho certeza disso, cara. Tenho certeza absoluta. O melhor jeito de lidar com isso em todas as áreas, saúde, segurança, enfim. E até a última coisa que eu vou falar, que até agora eu evitei falar por ser menos importante para mim, mas que eu sei que é importante pro grande mundo, cara. Até para nós, enquanto população, é melhor que seja legal, porque daí vira imposto que tecnicamente teria que ser aplicado para nós. Ah, Renan, aqui no Brasil é corrupção, os caras vão embolsar a grana da maconha. Tudo bem, eu concordo que isso vai acontecer. Só que, cara, o tráfico já é embolsado também, sabe? É outra coisa assim que, olha, eu não tô dando nome a político nenhum, então eu sei que não tem como eu ser incriminado por isso. Mas, né, na minha opinião, é óbvio, entendeu? Sem prova nenhuma, ainda assim, fazendo raciocínio, é óbvio que tem traficantes dentro da política, sabe? É óbvio que para acontecer a venda, o comércio de tanta substância, tem traficante dentro da política. Então, adivinha, já tem gente dentro do governo brasileiro que ganha dinheiro pelo fato de ser ilegal. Então, cara, ser legalizado, a única diferença é que ia melhorar pro povo, entendeu? O povo que consome as coisas ia ter acesso a produto melhor, ia ter um processo, enfim, com maior orientação, entendeu? Ia ter todo um mercado, ia surgir especializado para oferecer um produto mais seguro e com efeitos específicos, né? Falando especificamente da maconha, isso rola com certeza e tudo mais. Rolaria todo aquele negócio de trabalho, entendeu? Gente que ia ter que trabalhar tanto para plantar maconha, por exemplo, mas quanto para vender, quanto para aprender, quanto para ser, enfim, várias áreas diferentes de mercado, sabe? Então é o tipo de coisa assim que simplesmente, cara, literalmente, cara, só tem benefícios e assim, ó, isso não quer dizer que não teria nenhum desafio no processo, teria, só que, gente, o proibicionismo é só catástrofe, entendeu? Não é como se tivessem vantagens do proibicionismo com relação à legalização, sabe? Eles não são tipo assim, se a gente legalizar, a gente ganha isso e perde aquilo, e se a gente manter o proibicionismo, a gente tem isso e perde aquilo outro. Não, pelo contrário, essas duas, tipo assim, posicionamentos de como lidar com os mesmos problemas, sabe?
a legalização não tá aqui para ajudar as drogas, tá aqui para ajudar a espécie humana, sabe? Assim como o proibicionismo deveria estar aqui para ajudar a espécie humana. Só que adivinha, não ajuda, gente, entendeu? Todas as coisas que o proibicionismo supostamente foi feito e mantido para conseguir nos proteger, sabe? Deveria nos proteger que as pessoas utilizassem. Cara, quando legaliza, as pessoas continuam utilizando na mesma medida. Tem várias pessoas que falam assim, que vários países, inclusive lá na Holanda, já é tipo cultural, que os próprios holandeses não fumem, os jovens holandeses não fumam, justamente porque eles falam, sei lá, nunca, não tem, cresce com outra mentalidade por não ter aquele estigma de ser errado. A partir do momento que tu vê um monte de gringo no teu país fumando maconha, os caras mesmos falam que é bem comum lá, tipo, quase todo mundo que tu vê fumando é um gringo, não que não tenha holandeses maconheiros, mas né, é proporção, é igual a quantidade de brasileiros, sabe? Quando tu vê muita gente fumando maconha na Holanda, pode ter certeza que é um monte de gringo que foi pra lá fumar baseado. E ali no meio, de vez em quando, tu vai encontrar um holandês, porque é igual em qualquer outro lugar do mundo, sabe? É uma taxa, é uma proporção, sabe? Assim como poderia ser uma bebida alcoólica aqui no Brasil. Quantas pessoas no Brasil bebem bebida alcoólica? Bastante, mas não são todas, tá ligado? O fato de ser legal ou ilegal não é isso que muda essa questão. Então, não. O proibicionismo não impede que as pessoas utilizem substâncias, tá? Então, o que o proibicionismo protege? Ah, ele protege a gente do... como é que é as outras coisas que eles podem falar, né? Não é segurança, não é saúde... O proibicionismo não protege nada, né? Mas realmente, é até difícil. Cara, é muito difícil defender o proibicionismo hoje em dia, gente. É muito difícil porque simplesmente não tem o que falar, sabe? O que o proibicionismo tá fazendo, gente? Te pergunta, sabe? O que evita? Ah, dependência química, por exemplo. Cara, não é isso que evita dependência química, sabe? O brasileiro é cheio de dependente químico aí, gente. Que nem eu falei, olha o exemplo do Cracolândia. O crack, que também é um exemplo do proibicionismo, tá ligado? Crack é uma das drogas mais modernas. É claro que tem outras misturas equivalentes, ou até piores que o crack, que também são mais modernas. É tudo fruto do proibicionismo, sabe? Tudo fruto da ilegalidade, tudo fruto que essas substâncias são vendidas em lugares que não tem orientação, que não é a porra de uma loja, caralho. É uma boca, sabe? É uma boca que vende drogas. E daí, nesse processo, um monte de gente caiu em várias furadas, entendeu? É bem diferente de ter uma loja, um estabelecimento comercial, que a pessoa entra lá e ela se informa, e a pessoa diz pra ele o que vai acontecer com o corpo dele, como que ele deve consumir, sabe? A quantidade segura, sabe? É muito diferente, sabe? E crack não tem quantidade segura, crack nem seria vendido, crack ainda continua sendo ilegal. E as pessoas vão dizer assim, e aposto que isso não ia combater o crack. Cara, a maioria dos lugares do mundo que legalizou combateu sim, entendeu? Essa é outra coisa que eu falei. Diminui o número de viciados, porque tu tira da ilegalidade, tira de tabu, diminui o acesso de gente, assim, até para crianças, entendeu? O fato de que os caras falam, vai incentivar para jovens. Cara, a partir do momento que legaliza e tem ampla comunicação, e tu pode conversar com um jovem falando que o consumo para jovens não é ideal e tudo mais, para começar, realmente o jovem não ia poder recorrer, né, a um estabelecimento comercial, ao contrário de que hoje em dia numa boca qualquer jovem pode comprar droga, até porque até os caras que estão lá vendendo a droga também são jovens. Então é um bagulho que eu fico assim, mano, como vocês acham que tá acontecendo? Sabe, o que vocês acham que o proibicionismo tá trazendo pro Brasil? Porque não tá trazendo nada das coisas que eles mentem que é para trazer, sabe? Não tá diminuindo, gente, não tem diminuição de guerra ao tráfico. Olha quanto tempo a gente tá ouvindo essa expressão tosca, gente, guerra ao tráfico, só matando gente, sabe? Matando gente pobre da população periférica, tá ligado? É isso que a guerra ao tráfico traz, sabe? Encarcerando gente que não precisava ser encarcerada, sabe? Literalmente encarcerando gente inocente. Ah, no meio tem traficante de verdade, que é um vagabundo, merece morrer, que é a opinião de algumas pessoas aí. Cara, nem, mais uma vez, não vou entrar no mérito que eu já fiz uns esclarecimentos sobre tudo que envolve isso. Mas ainda assim tem muito inocente, literalmente inocente. O cara não é traficante e ele está sendo encarcerado porque a gente tem uma lei ainda que permite que de vez em quando um juiz, de acordo com a opinião dele, com a perspectiva dele, esse cara vai ser preso e várias vezes nem chega até o juiz, entendeu? Várias e várias vezes um grande grupo de gente que está dentro de presídios no Brasil nem chegaram até o ponto do juiz, sabe? O próprio delegado leva o cara pro presídio e depois ele é julgado e o juiz, que é um pouco mais humano do que o cara que fez a prisão do cara, o juiz, que é um pouco mais humano, diz que esse cara não é criminoso. Só que aí, qual é o prejuízo que já causou pra mente desse cara? Ficar 2, 3 meses, ou quem sabe mais tempo, no meio de um presídio como se ele fosse um criminoso, vivendo com os outros criminosos, e ele sabendo que ele tá lá por... Tipo, talvez ele não saiba, por todas as razões. E ele só vai ficar com raiva. Mas mesmo que ele saiba, entendeu? Mesmo que o cara entenda, porra, eu tô aqui porque eu nem traficante sou, e por causa da minha cor de pele, ou por causa da... Enfim, qual foi a razão que os caras que resolveram encarcerar esse sujeito tiveram por trás? Então, mano, só pra concluir essa pauta do proibicionismo,
É só pra deixar bem claro tudo isso que eu falei, cara. Que assim, ó, entendam que se tu que me ouviu até aqui, tu ainda não era a favor da legalização, eu te desafio não, cara. Então eu te convido então a pesquisar muito sobre esse tema, porque honestamente, cara, pra mim já transcendeu a pauta de espectro político, sabe? Eu não acho que seja mais uma questão de esquerda, direita, conservadorismo, liberalismo, é questão de certo ou errado, entendeu? O proibicionismo é errado, ele não funciona, ele não alcança todas as coisas que ele diz que é para alcançar, e além disso, ele agrava, ele desperdiça dinheiro, ele impede a coleta de dinheiro legalizado. Então é simplesmente trágico em todos os pontos e não é uma pauta de menor emergência em prol da porra que for, cara. Que nem eu disse, podem ter pautas aqui no Brasil que são tão importantes quanto isso. Mas quando o proibicionismo envolve gente que está morrendo sem precisar, gente que está sendo presa sem precisar, e diversas calamidades públicas e gasto de dinheiro de maneira estúpida, sabe? Jogado fora, que provavelmente é aproveitado para ser desviado em várias outras maracutaias, tá ligado? Então, assim, ó, proibicionismo, cara, é tudo muito errado, tudo muito bosta, e qualquer político que advoga a favor de leis, sabe, de guerra ao tráfico, ou ele é um mau caráter, um cretino que sabe que o crime organizado e o tráfico, né, a ilegalidade beneficia a categoria política, e por isso ele defende isso para manter esse Estado, manter esse status quo de que droga é ilegal, porque daí eles continuam ganhando dinheiro através da droga ilegal, do tráfico, entendeu? Político que defende isso. Ou ele é esse mau caráter, ou ele é burrão, imbecil, ingênuo, enfim, alguém que não entende, sabe? Não entende como é que é o próprio país, não entende como é que as coisas funcionam, e não entende como é que essa mudança tão importante, tão necessária, tão urgente da estrutura pública ia beneficiar a vida dos brasileiros, entendeu? Ia beneficiar. Com certeza um dia vai beneficiar, tá ligado? Você pode ter certeza, cara. Pode ter certeza absoluta que entre manter o proibicionismo e fazer a transição para a legalização, a vida do brasileiro, da população, da base, dos pobres, entendeu? Seria transformadora, seria transformada para melhor, cara. Ia ser um avanço, seria um progresso, mas como eu disse, uma legalização humana, levando em consideração que a intenção dessa política pública seria de ajudar as pessoas e não de transformar, sabe, as drogas simplesmente num mercado e não mudar praticamente tudo aquilo que tem que ser mudado com uma forma, sabe, humana, de permitir que as pessoas tenham acesso de uma maneira segura, bem informada, enfim, sabe, e de uma maneira totalmente diferente do jeito que é hoje em dia com essa bosta de proibição. Ah, e só para deixar bem claro, quando eu disse assim que não tem país proibicionista com IDH bom, eu tô falando do ponto de vista de que não é a medida proibicionista que resulta num bom resultado de IDH, sabe? Voltando para o Japão como exemplo, o Japão é um país que eu acredito que tem um desenvolvimento tipo melhor do que a maioria dos outros países, assim, em diversos pontos. E ele é um país muito persecutório ainda com as drogas, só que eu tenho certeza absoluta que não é a visão persecutória que o Japão tem com as drogas que ajuda eles a ter esse DH elevado, sabe? Não é esse o fator determinante, justamente porque tem vários países que são muito mais flexíveis com essa questão de leis e tem o IDH muito bem desenvolvido e não tem questões piores, assim, né? Em todas aquelas coisas que o proibicionismo deveria ajudar a combater, sabe? Então, né, só para concluir esse assunto, toda essa minha gigantesca explicação era o tipo de coisa que o Igor, ou se ele soubesse, ou se ele tivesse afim, eu não sei qual dos dois pontos da história ele tá no meio, sabe? Mas ou se ele soubesse de todas essas informações, ou se ele tivesse afim de entrar com todas essas informações numa conversação com o presidente do Brasil, isso seria uma maneira dele influenciar positivamente o debate público. Em vez de simplesmente deixar o presidente falar uma coisa extremamente ignóbil, ele não rebater de nenhuma maneira, e daí fica naquela coisa assim de, é ponto de vista, parece que legalização ou não legalização é tipo, é coisa de esquerda ou direita, ou é coisa de, tu prefere de uma forma ou de outra. Não é de preferir, cara, é de funcionar melhor de uma forma ou de outra. E pode ter certeza que o proibicionismo não é o que funciona melhor, sabe? Então, vamos entrar em outras pautas e honestamente eu vou ter meio que fazer assim uma amalgamação de várias das boçalidades que o Bolsonaro falou, porque, tipo, primeiro vamos começar com a balelada
simples de político que está no cerne da minha crítica de por que esses podcasts deixarem os políticos chegarem lá e falarem o que bem entenderem, sem ter alguém ali para contra-argumentar e fazer pelo menos eles ter que ou provar o que eles estão falando, ou pelo menos as pessoas verem que existe uma outra posicionamento sobre aquele mesmo assunto, sabe? E o que esses políticos fazem? Em primeiro lugar, o Bolsonaro dando carteirada de várias coisas, assim, ele dizendo que coisas que estão boas em economia e tudo mais, falando de projetos que ele fez e coisa boa, tipo, dando várias cantadas de coisas boas que ele fazia e começava a vir com várias, tipo, explicação e o cenário, e o Igor não sabia absolutamente nada do que estava sendo dito, e ele ficava assim, entendo, entendo, entendo. Ele nem entende, ele nem sabe se aquilo lá que o Bolsonaro tá falando é verdade ou não. O cara tá simplesmente falando, e daí ele ficava com esse, começava a fazer esse tipo de coisa, tipo, uma das várias mentiras que o Bolsonaro contava, assim, entendeu? É aquela coisa assim, gente, ó, das duas uma, ou é mentira deliberada, que nem isso aqui que eu vou falar agora, ou ele tá simplesmente assim, contando meias verdades, sabe? Ele mostra um ponto, e daí ele tem uma outra questão gigantesca que é mais impactante do que aquela que ele tá mencionando, só que, né, como não tem alguém para fazer essa oposição que eu tô sugerindo, fica por isso mesmo. Ele falou assim que ele inventou o Pix, que daí, tipo, é óbvio que qualquer ser humano com 2 neurônios e refletir sabe que não foi o Bolsonaro que inventou o Pix, entendeu? Mas o que aconteceu é que o Pix foi implementado durante o governo do Bolsonaro, mas obviamente que não foi ideia do Bolsonaro, não foi ele que criou, entendeu? Era um bagulho que estava sendo desenvolvimento desde o governo Temer, no caso do governo Dilma, provavelmente, sabe? Então, foi implementado no governo do Bolsonaro, mas é o tipo de coisa que ele gosta de falar dessa maneira burra, sabe? Esdrúxula, porque ele sabe que para uma população muito desinformada, gente que não tem a menor, tipo, vontade de pesquisar a respeito do que o presidente fala, o Bolsonaro vai lá e fala que ele fez o Pix, as pessoas falam, puta que pariu, então o Bolsonaro é foda mesmo, sabe? Então esse tipo de coisa que ele fazia. E daí quando começava a fazer críticas ao governo dele, à gestão dele, e até quando essa questão de corrupção mesmo, que ele veio com aquele discurso de que acabou com a corrupção, né, que todo mundo sabe que ele disse que acabou com a Lava Jato, porque não existe mais corrupção no governo. Ele veio com esse discurso que acabou com a corrupção, só que sempre que o Igor, que tentava mencionar algum caso que ele estava envolvido com corrupção, ele usava uma tática que não foi ele que inventou, que todo mundo que todo mundo que não é tão jovem assim, forçar pela memória, vai se lembrar que é normal os presidentes fazerem esse tipo de coisa, que é o quê? Quer dizer assim, mas isso daí é coisa dele, até coisa dos filhos dele, sabe? O Carlos, que não sei o que lá dele. Não, mas daí é coisa do Carlos, tem nada a ver comigo. E o Igor ficava, é isso aí mesmo, é verdade. Tipo, não, cara, esse daí é desculpa esfarrapada. É óbvio que o presidente sempre vem com essa desculpa, sabe? Até porque, né, faz todo sentido que se alguém tiver que se dar mal, não vai ser o próprio presidente, entendeu? E isso não só no governo atual, mas em qualquer governo de qualquer país do mundo. Se rola corrupção num governo, é óbvio que antes do presidente cair, cai um monte de gente na volta dele. E é óbvio que, tipo, qualquer pessoa que for honesta sabe que rolou um monte de gente na volta do Bolsonaro, tipo, envolvido em esquema de corrupção, gente que foi presa, gente que já foi solto depois de ter sido presa, né? Outras gafes que ele comentou, como é que é mesmo? Aquele negócio assim dos 100 anos de sigilo que começou a rolar várias vezes assim no governo dele, sabe? De várias coisas que ele botou 100 anos de sigilo. Vamos começar com uma das mais ultrajantes, que é aquele do o sigilo pra, tipo, que ele quer ter para as pessoas ir na casa dele, sabe? E pelo que eu sei, já tem, que daí ele veio com aquela desculpa de que, liberdade, as pessoas querem saber quem eu recebo na minha casa, mas, cara, olha, eu não sei se vocês vão, eu não sei como é que o meu público vai receber isso, mas pra mim, o presidente não tem que ter, tipo assim, receber nenhuma visita na casa dele, mesmo que não seja no palácio, sabe? Lá no Palácio Presidencial, sabe? É assim que é o nome? Palácio da República? Eu não sei qual é o nome, acho que é isso, né? Enfim, voltando. Então, se alguém revisitou o presidente do Brasil, cara, não importa, não é como se ele, tipo, tu é o presidente o tempo inteiro, sabe? Tu não deixa de ser o presidente quando tá na tua casa, tu não deixa de ser o presidente quando tá dando volta de jatinho não, de jet ski, tá dando volta de moto, sabe? Tu não andando em marcha de Jesus Cristo armado, sabe? Não, em todos os momentos, cara, ele ainda é droga do presidente do Brasil, então ele pegar e vir dizer que ele quer sigilo pra que quem visita a casa dele, tipo, não, cara, nenhum presidente deveria ter, nem esse atual, nem o próximo, sabe? Então essas palhaçadas que começou a rolar no governo dele é evidência de gente, assim, que, tipo, por que alguém deveria ter sigilo, sabe? Ele vai dizer que é privacidade, e olha a explicação, tipo assim, ou a explicação realmente do ser humano, mais uma vez, um ser humano burro, tipo, limitado, imbecil, não importa se vão me chamar de capacitista, gente, mas olha, eu não tô julgando alguém que supostamente nunca foi pro colégio, que supostamente nunca teve condição de prosperar na vida, que supostamente viveu uma vida, assim, de alguém que ficou assim sabe, à margem da sociedade, e daí ele tá se expressando da maneira que ele pode, sabe, com um vocabulário extremamente limitado, sabe. Eu não estaria falando disso de um ser humano nessas condições, mas agora, um cara que é o nosso presidente, entendeu?
se ele realmente acredita na explicação boçal que ele dá, ou ele é realmente um ser humano burrão, ou no mínimo limitado, alguém que não tem visão suficiente para estar na função que ele tá, ou ele é mentiroso, sabe? Porque outro meio termo eu não aceito, cara. Dizer que, sabe... Enfim, mas voltando para o que eu ia dizer que foi a boçalidade dele, ele disse que precisava de sigilo na casa dele, porque vai que uma mulher de algum país visitava ele, e essa mulher tinha uma amiga bonita, e daí a primeira-dama não estava em casa, e daí ela queria ficava sabendo disso, tipo, quê? Sério, gente, é um bagulho tão estúpido, sabe? É tão burro, é tão tipo assim que eu não consigo. Apesar de saber que é real, de saber que não é uma sitcom, não é uma piada, sabe? Eu tô ouvindo aquele cara falando, dizendo que, peraí, ele precisa de sigilo por causa de que a mulher dele pode ficar com ciúmes de... Sério, é uns bagulho assim muito babaca que tem que ser assim, olha, né? Tem que ser bolsominion pra ouvir essas coisas assim e não ficar, no mínimo, revoltado, cara. No mínimo, não precisa assim, olha, não tem nada a ver com ser de esquerda, não sei com a porra nenhuma. Se tu vê o presidente do teu país falando uns bagulho tão babaca assim e tu não se incomoda nem um pouco, porque tu deve ser tão babaca quanto ele, cara. No mínimo, tu deve ser tão imbecil assim pra tu não ver quando tá um imbecil diante de ti, sabe? Mas daí, prosseguindo, vamos ver aqui, ele falou, o lance assim de... que o Igor tentou mencionar também alguma vez do papo dele ser negacionista de vacina. E ele fez aquela coisa que eu já falei várias vezes, que é normal, que nem não é só político que faz, sabe? Mas daí ele sempre começava, sempre que o Igor falava algo desse tipo, ele falava, mas eu não sou negacionista de vacina. Aí depois ficava 20 minutos falando discurso negacionista de vacina. Aí a história lá de que, mas não demoramos para comprar vacina, né? Sempre que já veio a público, tipo, tá mais do que divulgado que rolou, tipo assim... Não, o governo federal não estava nem um pouco interessado em responder a Pfizer lá em 2020 ainda. Aí ele veio dizer assim, mas a vacina chegou, que não sei o que lá, como se tivesse sido ele que tivesse se mobilizado para a vacina ter chegado, sabe? Tipo, a vacina chegou apesar dele ter falado totalmente o contrário. Mesma coisa com a própria questão da vacinação, sabe? Tipo, aí nesse ponto aqui eu também eu fico um pouco mais confuso, sabe? Se realmente aí ele segue sendo muito burro mesmo, só quer ser burro, porque, tipo, a população já se vacinou, tá ligado? Já não era mais, tipo, já passou esse negócio, mesmo todo mundo sabendo que ele foi negacionista, ele devia simplesmente, tipo, não tem mais por que ele ficar propagando discurso anti-vacina, sendo que 70% do Brasil aderiu à vacina, tá ligado? Tipo, até muitos bolsominions se vacinaram, porque um monte de gente, mesmo, tipo, essa daqui era uma coisa tão estúpida, sabe? E mais uma vez eu vou falar que entra muito naquela questão de meia-verdade. Várias das coisas que o Bolsonaro falava, assim, não são necessariamente mentira explícita, mas agora, ele como presidente, em momento nenhum ele falou a favor da vacina, tipo, tem zero discursos do Bolsonaro falando que a vacina deveria ser adotada pela população, zero. Então ele nunca falou nenhuma mensagem pró-vacina, jamais, 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 e quando ele abriu a boca era só para falar, olha só, a vacina pode ter efeito colateral, sim, a vacina pode ter efeito colateral, mas a gente estava buscando a vacina, mesmo sabendo que podia correr algum risco de um efeito colateral, por causa que estava querendo reagir a uma pandemia, tá ligado? Só que ele nunca fazia esse contrabalanço, ele só era estreitamente negacionista, sabe? As estupidez que ele falava, tipo a história, se virar jacaré, vai reclamar pra mim, sabe? Todas essas estupidez que ele falava, era isso que era ser negacionista, e obviamente que ele é negacionista da vacina, sabe? Aquela história da varíola do macaco, sabe? Foi nesse podcast que, até onde eu sei, foi a primeira vez que ele falou disso. Porque realmente é uma questão nova, né? Mas aqui no Brasil já teve gente infectada, se não me engano, até crianças infectadas com a varíola do macaco já. E a primeira vez que o nosso presidente falou desse assunto, sabe? Ele nunca tinha abrido a boca dele para falar sobre a varíola do macaco. A primeira vez foi no Flow, né? Que nem eu falei, até onde eu sei, entendeu? Se ele já se pronunciou antes, daí eu estou errado, né? Mas até onde eu sei, foi a primeira vez que ele falou sobre isso. E ele vai lá e a primeira menção, cara, a primeira menção do presidente do Brasil numa questão de uma nova doença perigosa, mortal, talvez, entendeu? Que tá aqui no nosso país, é fazer uma piada, tipo assim, simplesmente assim, homofóbica, sabe? Aquela coisa ali que ele tava conversando com o Igor, e ele pergunta, tipo, ele fala assim, que nem tá chegando a varíola do macaco, se chegar vacina, né? Se chegar vacina pra varíola do macaco, tu vai tomar? Daí o Igor pega e fala assim, senhor presidente, eu vou te dizer, ele não fala barca, não é gaúcho, né? Mas enfim, eu vou te dizer que se chegar uma vacina aí contra a varíola do macaco, eu vou tomar assim, né? Daí ele fala, eu sei que tu vai tomar, hahaha, tu não me engana, hahaha. Daí, tipo, gente, sério, é um tipo de coisa que eu falei, cara, pra mim,
é humilhante quanto ser humano, tá ligado? Pra mim é humilhante quanto ser humano saber que eu tô vivendo num país que teve gente o suficiente pra achar tolerável e gente o suficiente pra querer reeleger um sujeito desse. Eu fico assim, peraí, mano, sério que esse é o líder de vocês, entendeu? Tipo, esse cara deveria despertar admiração em mim? Tipo, eu deveria ver essas coisas, eu deveria, peraí, o presidente, o cara que deveria ser, né, o nosso avatar pro resto do mundo, o presidente vai se pronunciar pela primeira vez sobre uma vacina de uma doença nova e ele acha que a coisa mais foda possível, tipo, a primeira mensagem, sabe, a famosa primeira impressão que ele deve falar é uma piada homofóbica, como que, tipo assim, hã? Sério, gente, é muito asqueroso, tá ligado? Não é, olha, o tipo de coisa, como eu falei, esse programa eu não ia me limitar em atacar o Bolsonaro, por isso que eu deixei bem claro lá no começo, gente, ó, se vocês não têm estômago, se vocês são muito fã do cara, não fica ouvindo, porque isso aqui que eu tô fazendo, cara, olha, como eu disse, meus programas vocês vão ouvir, eu já fiz 160 programas quase, e eu não menciono muito o nome do nosso presidente, tá ligado? Simplesmente porque eu prefiro combater as ideias, e eu combato regularmente ideias que são abraçadas pelo Bolsonaro, digamos assim, eu combato as ideias e não a pessoa. Mas como esse programa é sobre a pessoa, entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Isso aqui pra mim é muito aquém de ideologia política. Eu simplesmente acho ele um ser humano, sei lá, cara, eu já usei os adjetivos que eu posso definir, entendeu? Ou burro, ou limitado, ou asqueroso, sabe? Eu realmente acho que o cara não perde, tipo, não perde a oportunidade de falar boçalidade, sabe? Não perde a oportunidade de falar imbecilidade. E eu vejo que tem um monte de gente que não vê isso, só mostra quantas pessoas ainda estão, tipo, no mesmo nível do presidente, tá ligado? Eu sei porque que ele foi eleito. Ele foi eleito porque, sabe, 33 milhões, se não me engano, ou mais do que isso, acho que foi mais, né? Enfim, acho que foi 60 milhões de brasileiros votaram no cara. Então, tipo, tem 60 milhões de brasileiros que não se importavam com as coisas que ele falava naquela época e deve ter, não sei se tem mais ou menos, eu gosto de pensar que tem menos gente pra votar no Bolsonaro agora, porque, né, o cara só foi falando merda, o cara só foi sendo um imbecil, né? E as coisas que ele usa pra se defender, as táticas de sempre, sabe? As coisas boas que são implementadas no governo Bolsonaro, mesmo que não seja por mérito dele, ele fala como se fosse dele, como se fosse ele que ter feito, e tudo de ruim que der na redor dele, ele vai jogando pros outros, ele vai dizer que não sabe de nada, que se foi esquema que o fulaninho fez, como é que eu vou saber? Eu não tenho nada a ver com isso, sabe? E falar que foi problema de estado, de prefeitura, sabe? Em nenhum momento, nada naquele programa ele falou, nesse momento daí eu poderia ter administrado melhor. Isso é normal para qualquer presidente, tá ligado? O presidente sempre vai ficar jogando a desculpa para qualquer outro lugar, sempre. Isso daí é um modus operandi dessa gentalha, sabe? É daí, tipo, o triste é que eu teria mais coisas para comentar ainda, sabe? Mas eu acho que eu tenho que entrar logo no tópico final para esse programa não passar muito de 1h30, né? A última imbecilidade que eu vou responder até com mais extensão, pelo fato de que essa aqui é realmente uma das coisas que, mais uma vez, né? Assim como o lance do proibicionismo apertou no meu calo, esse aqui era um negócio que o Igor também, se ele realmente é contra, se ele realmente acredita nas coisas que ele fala, quando políticos não estão na frente dele, ele deveria pelo menos, tipo, cara, vocês vão entender. O Igor perguntou pro nosso presidente a coisa, tipo, o que é da questão, sabe? Que pra mim é incondicional que isso tem que ser alterado pro brasileiro prosperar. Que é o quê? Reforma tributária. O Igor falou assim, o que o senhor pode falar para nós sobre reforma tributária? E mencionou o famoso, né, famoso imposto sobre consumo, que para ele acha um absurdo que, né, uma fatia tão grande da arrecadação de impostos realizada pelo governo do estado seja em coisas como, né, as próprias energias que a gente usa, luz, água e a nossa alimentação. Então, tipo assim, o grosso do que o estado arrecada de grana é feito, tipo assim, tirado de todo mundo baseado em necessidades, sabe? Então, basicamente, né, os pobres têm que sustentar o país em grande parte do que está sendo arrecadado, sabe? Fora em várias outras coisas que a gente está comprando também estão pagando imposto, né? Além do simplesmente alimentação, mas outros produtos. Enfim. Então, o Igor mencionou esse ponto, que é outra coisa que eu já falei para vocês, que independentemente que o candidato seja eleito, nenhum deles vai mexer nisso, né? O Lula falava ferrenhamente em reforma tributária até ser eleito em 2002, e hoje em dia ele sequer entra nessa pauta porque o Lula sabe muito bem que não tem como, tipo, mexer nisso pelo próprio Estado, sabe? O Estado jamais vai fazer algo que vai ferrar ele, sendo que essa medida não foi feita por acaso, entendeu? O governo não estabelecendo uma estrutura que arrecadaria mais dinheiro tirando dos pobres
para sustentar o país. Eles decidiram que seria assim e nenhum deles, nenhum político, sabe? Mesmo que supostamente o Lula quisesse, eu vou até dar o benefício da dúvida e dizer que o Lula pretendia sim implementar a reforma tributária, mas é óbvio que tão logo ele chegou à presidência, ele soube que isso jamais aconteceria e hoje em dia ele nem entra nesse assunto, sabe? Ele nem menciona essa expressão que ele que falava, reforma tributária, reforma tributária. Ele que botou essa palavra assim na boca do povo, só que não rolou, entendeu? E não vai rolar, né? Nem com o Bolsonaro, nem com mais ninguém. Só que o Bolsonaro, além de falar basicamente, tipo assim, só que muito mais reduzidamente limitado, o que eu acabei de dizer no sentido de, tipo assim, que é uma coisa do Estado, que eles não vão mexer, sabe? Depois, simplesmente, nesse mesmo assunto, nessa mesma pergunta, ele começou a falar, gente, eu não tô brincando, sabe? Não é meme. Mais uma vez, eu gostaria que fosse uma piada, porque eu poderia dar risada, pelo menos, mas saber que a realidade fazia que me dá uma depressão, sabe? Instantânea, automática. Mas ele começou a falar sobre como no governo dele ele facilitou a licença para jet ski. E daí o Igor até tentou falar assim, porra, mas o cara que tá lá no Capão Redondo, que deve ser algum lugar, né, periférico do Rio de Janeiro, imagino, né, ou quem sabe até em São Paulo, mas enfim, né, o cara lá do Capão Redondo não se importa sobre isso. Daí o Bolsonaro falou, não, aí que tu se engana, porque agora, que não sei o que lá, tu pode, antigamente demorava 1 mês pra tirar uma licença de jet ski, agora tu chega até lá, tu tira uma licença e faz uma aula ali na hora, quem sabe 30 minutos você tem tua licença provisória e tu pode andar, e é muito bom, porque não tem trânsito. E eu não acreditei, eu realmente não acreditei que, tipo assim, da pergunta mais importante, literalmente, cara, o ponto mais importante de por que a nossa estrutura é desigual, sabe? Aquilo que se nunca for mexido, se o governo, sabe, se o Estado nunca for mexer por bem, ele teria que mexer por mal, porque é impossível que o povo brasileiro consiga prosperar enquanto a estrutura está estabelecida nisso, sabe? Enquanto tu cria um sistema de imposto muito alto e tu ainda inventa um negócio que é criminoso existir um salário mínimo. Por que é criminoso existir um salário mínimo quando esse mínimo não equivale a uma vida digna, tá ligado? É isso que as pessoas não entendem. Sobre essa história tem gente que odeia, tem gente que defende o salário mínimo. Cara, o problema não é existir um salário mínimo, o problema é existir um salário mínimo onde esse mínimo não configura a vida necessária para ser feliz, para prosperar, para ir adiante, sabe? Essa é a grande bosta desse sistema e o nosso presidente, ao ser confrontado com essa pergunta, que simplesmente nenhum político tem como responder, a não ser de literalmente falar que, tipo, você não vai acontecer nada. Só que o Igor não só deixou eles conversar e deixar por isso mesmo, só que ele começou a fazer um discurso pró-jet ski, gente. Sério. Jet ski? Não, peraí, eu não tô entendendo isso. Peraí. Jet ski. Sério, é o tipo de coisa... Mano, se tu chegou até aqui me ouvindo e tu é bolsonarista, cara, me desculpa, mas vai embora, cara. Você retira porque você tá ouvindo todas essas coisas e eu não tô tirando nada de contexto, sabe? Não tô tirando nada de contexto. É literalmente os bagulhos assim tão... Mano, assim, é tão estúpido ao mau caráter, sabe? Por isso que eu digo que tem que ser das duas uma, cara. Não tem outra opção, cara. É impossível, sabe? Se essas declarações totalmente, assim, repugnantes, entendeu? É o melhor que o Bolsonaro pode fazer. Ele é um cara muito burrão, entendeu? Se na pergunta mais importante ele nem conseguiria vender um discurso político, pra mim é mau caratismo. Pra mim, literalmente, ele sabe que vou meter uma merda aqui de jet ski e vai ter gente ainda que vai falar mito. E depois ele vê os comentários, ou a família dele fala, bah, pai, tu é um mito. E ele deve ficar feliz. Porque, cara, não faz o menor sentido, gente. O cara... Perguntam para ele sobre reforma tributária e ele discursa sobre como no governo dele ficou melhor. Mano, sério. É difícil, cara. É difícil contra-argumentar com os negócios que é simplesmente assim. Eu teria que emburrecer, tipo, eu teria que realmente emburrecer alguns anos, talvez uma década, sabe, para conseguir argumentar algo do nível que eram os raciocínios do presidente, sabe? Eram os negócios assim que, tipo, mano, não tem era nem beira, sabe? Não tem nada para sustentar. Bem, acho que era isso. Na verdade, teria outras coisas específicas para eu rebater, mas realmente tem que ser ponto por ponto, sabe? Deixa eu ver. Acho que nas últimas partes que eu tava ouvindo, eles tinham mencionado a história de
de fake news e o kit gay de 2018 que agora o Bolsonaro tá querendo reviver, sabe? Bom, pra quem não sabe, obviamente, que toda essa história de kit gay, mamadeira de piroca, claro que era totalmente mentira, tá ligado? Olha, tipo, o livro, aquele famoso livro que ele queria levar, dizendo que era feito pra ensinar a criança a ter relação sexual, tipo assim, olha, em primeiro lugar, cara, tenho certeza absoluta que em nenhum momento era o plano de nenhuma pessoa ensinar a criança a ter relação sexual, sabe? E ele disse que era um livro que era feito pra ir pras bibliotecas, pra criança de 6 anos. Olha, eu não confio nas palavras que ele tá falando, entendeu? Nunca vi gente contando pra mim histórias de coisa parecida e nem, enfim, não vê a público, sabe? Desse tipo de coisa. Agora, o que eu entendo é que ele tá utilizando realmente aí é que tá também, volta pra história. Mau caratismo ou burrice, tá ligado? Ou ele tá usando realmente o preconceito dele, a burrice dele, de que ele acha genuinamente que educação sexual é erotizar as crianças, e só pra deixar bem claro, obviamente que não é, entendeu? Tipo, eu não sei quando que seria o início do processo de ensinar sobre essas coisas, mas olha, função anatômica, cara, ensinar sobre o corpo o corpo humano mesmo, sabe? Pode ser ensinado, sim, muito, tipo, desde cedo, com certeza, até porque é o tipo de coisa que as crianças já vão estar dentro de casa e volta para um dos argumentos do Bolsonaro, que ele fala, esse tipo de coisa tem que ser ensinado pela família. Aí é que tá, a família não sabe de nada, tipo, o Bolsonaro, o que o Bolsonaro sabe de qualquer coisa de sexualidade para ensinar qualquer um dos filhos dele, tá ligado? Pelo amor de Deus, o que ele vai saber explicar porra nenhuma, sabe? E o mesmo vale para várias outras pessoas, entendeu? Então é um negócio assim que não tem nada de errado em educação sexual também ser desempenhada na escola, sabe? Se tu é um familiar consciente e tu quer ter certeza que a tua família, que não tem problema na escola, tudo bem, mas fique sabendo primeiro, tipo, aí tu seja ativo, se envolva na vida escolar do teu filho e faça perguntas, e se, enfim, seja um pai, né, um pai, uma mãe, se envolva e tu vai saber o que é que tá acontecendo dentro da escola, se tem algo de errado, se tem alguém incentivando teu filho a transar na sala de aula. Mas agora, o que a gente sabe também estatisticamente é que abuso acontece dentro de casa, tá ligado? Então faz muito sentido, sim, tipo, se o Estado quer preservar o bem-estar infantil, faz muito sentido, sim, que em algum outro ponto da sociedade haja meios de uma criança identificar procedimentos, assim, indevidos e, quem sabe, até relatar, sabe? Quem sabe até expor esse tipo de coisa. Porque é outro fato que é assustador, é nojento, mas é a realidade também, sabe? Abuso com crianças, abuso com gente jovem, acontece muito mais feito por pessoas dentro de casa e familiares próximos, entendeu? É padrastos, são pais, são avós, e também tem o abuso cometido por mulheres adultas também, e geralmente também você, tipo, o grau mais distante de abusador que costuma ter, sabe? É realmente um amigo da família, sabe? É o mais distante que costuma ter, é um amigo familiar. Mas sempre alguém envolvido. E não que o professor, por extensão, não possa ser alguém também assim. Claro, mas agora se tu tem medo que o professor dos teus filhos tenha esse tipo de coisa, aí tu como pai tem que estar presente. Mas agora, o contrário também tem que acontecer, tá ligado? O contrário tem que acontecer, tem que existir uma parte do Estado que ajuda na educação sexual infantil. E quando eu digo educação sexual infantil, não tem nada a ver com incentivar jovens a transar, a ter relações sexuais. Mas realmente, a primeira etapa é ensinar pelo funcionamento do próprio corpo e outras coisas que estão sendo ensinadas, assim, como aquela história de reconhecer um toque indevido, reconhecer partes do corpo que não, tipo assim, sabe? E também para responder perguntas honestas e sinceras que as crianças podem ter, sabe? Como, por exemplo, criança que sente, assim, coceira em alguma parte do corpo dela, ou esse tipo de coisa, sabe? Se tiver alguém que está fazendo isso de maneira didática, responsável, entendeu? Não é incentivar a criança a transar, mas falar sobre o corpo humano, que essas crianças já podem ter, com 7, 8, 9 anos de idade, ter curiosidade sobre o pênis e a vagina dele, sabe? Porque é assim que a vida funcionava, e dizer que os pais vão educar. Como é que os pais vão educar se os pais não sabem nada nem pra eles mesmos, sabe? Vão ensinar pra quem? Então, assim, a outra coisa que toda essa história de kit gay era o Bolsonaro das duas uma. Ou ele sendo mau caráter, ele sabe que educação sexual infantil não é erotizar as crianças e muito menos tentar ensinar eles assim, doutrinação homossexual nas escolas, sabe? Não é nenhuma coisa nem outra, e ele sabe disso, mas ele sabe também que tem um poder político em inflamar esse sentimento, entendeu? Porque tem um monte de gente que simplesmente acha que era uma verdade, sabe? Que as escolas estavam se preparando para gaysificar o Brasil, sabe? Com essas
paranoia que esse maluco inventava, e ele voltou a falar desse discurso, cara, e o Igor nem foi incisivo também, ele deixou o cara falar esse monte de abobrinha e ficar se sacudindo a cabeça, e daí depois ele reclama, dizer que os extremos criticaram ele. Cara, não teve nada de extremo não, entendeu? Eu não tô sendo nem um pouco extremista aqui, mas agora, eu tô do lado da população, do lado do povo, que é o que vários desses hosts de podcast se dizem, e o Flow sempre se disse, o Igor sempre falou também, só que agora, sempre que ele tá diante de um político, ele adquire a postura de, sabe, subserviente, assim, sabe? É uma pessoa que tá ali, tipo, né, não sou ninguém, sou diante de alguém que é um fodão, sabe? E ele sempre se descreve como uma pessoa burra. Então, tipo assim, eu não sei se ele tá ligado que ele tá criando, ele tá dando a fortificar na imagem do brasileiro justamente a ideia que ele disse que não é pra ter, sabe? Porque ele tá constantemente dizendo que ele é imbecil, e quando o político tá lá, ele tá constantemente, sabe, validando, ou simplesmente porque ele não tem um discurso contra, parece que ele tá validando, porque ele tá sacudindo a cabeça e falando entendo, entendo, entendo. Bom, parece que ele tá entendendo e se tá sacudindo a cabeça, parece que tá concordando, sabe? Mesmo que no íntimo dele ele esteja se incomodando. Se ele não transparece isso pro público, os bolsominions adoraram ele, tá ligado? A entrevista foi aclamada por um monte de bolsominions ele adorando, porque falando assim, é assim que tem que ser a entrevista, sabe? Deixar o candidato falar sem ficar incomodando ele, assim. Como você ficar incomodando o presidente eleito do teu país, cara? Como é que tu vai deixar ele entrar nos discursos que ele quiser, ficar sinalizando virtude? Essa é a coisa que eu vou concluir com esse programa. Eu ainda não vi até o final do podcast, eu consegui encarar até 4 horas e meia até agora, nesse momento, né? Porque eu não gravei esse programa aqui numa única sessão, digamos assim, mas ainda assim falta mais um pouco, e eu não sei se vai ter coisas novas o suficiente para eu rebater, sabe? Então, sei lá. Se faltar alguma outra coisa, eu respondo, simplesmente faço um apêndice em algum outro programa sem contexto por aí. Mas, né? Enfim, toda essa paranoia aí de. Como é que é mesmo? Kit gay também não existia, sabe? Ou é um cara burrão que tava falando contra algo que ele não entende, e ele não sabe o quanto ele tá realmente fazendo mal para as crianças em continuar reproduzindo esse discurso, sabe? Não dá pra vir com essa história de que educação sexual acontece dentro de casa, porque infelizmente abusos acontecem dentro de casa, gente. O abuso acontece dentro de casa, então o socorro tem que vir de fora, tá ligado? Tu não pode esperar que o cara que tá abusando a filha dele explique pra ela esse tipo de coisa. Porra, qual a merda de raciocínio que vocês têm nessas cabeças, sabe? E daí, o que eu ia dizer que a sinalização de virtude, sabe? Essa é outra coisa que o Igor sempre fala, tipo assim, ele sempre é uma expressão que ele tá usando bastante pra reclamar de pessoas que querem na internet lacrar, sabe? Que é o cara que ele vai ali falar mal de... aproveitar, entrar na onda de falar mal de alguém que todo mundo tá falando pra ele mostrar ali, fazer uma publicação, sabe? Tipo, sei lá, Caio Castro falou aquilo lá e alguém vai lá e responde falando, eu nunca falaria isso, eu faria assim, que não sei o que lá, porque eu sou isso, aquilo, sabe? Essa é a realização de virtude, é mostrar que tu é bom, sabe? E o Bolsonaro fez isso o tempo inteiro. Eu não entendo como é que as pessoas vêm dizer que o Bolsonaro é politicamente incorreto. Eles não sabem o que quer dizer política, cara. O Bolsonaro tá constantemente sinalizando virtude para o eleitorado dele, sabe? O jeito que ele fala, os posicionamentos que ele tem, ele sempre se vendendo como o único certo no lugar errado, sabe? Ele mesmo, assim, várias vezes ele tá sempre falando isso, sabe? Que o governo dele é o exemplo e tudo mais. O jeito que ele se vendeu lá, quando ele foi falar que ele não era racista, tipo, a justificativa dele pra que ele não é racista, que ele não tem discursos racistas também, é porque ele salvou um dia a vida de um negro, sabe? Daí, tipo assim, salvar a vida de um negro, sabe? Tipo assim, cara, como assim? E ele ainda se prestou a dizer que o cara não é negro, o cara era azul. Entendeu? Então, tipo assim, é um bagulho que tu fica assim, cara, isso daí é uma puta sinalização de virtude. Eu não sou negro porque eu até já salvei a vida de um, sabe? É isso que ele faz constantemente, sabe? O Bolsonaro não é politicamente incorreto. Ele tá sempre mostrando as coisas boas, entre aspas, pra quem vai ver aquilo como qualidade, tá ligado? E ele tá fazendo isso constantemente. As pessoas que gostam de ver ele como mito, gostam dele ficar falando assim que, ninguém quer que eu fique no poder. Bolsonaro, se ninguém quisesse que tu ficasse no poder, tu nunca tinha chegado no poder, nunca teria ficado no poder e ainda não estaria aí, tá ligado? Então, eu acho muito engraçado como ele consegue fazer de conta pras pessoas de que, tipo, não, ele é o inimigo de todos. Tipo assim, cara, não é. Até porque ele também várias vezes admite que ele já fez concessões, sabe? É que nem o Lula, que quando os caras apontam, o Lula não governou pro povo porque ele fez um monte de concessão, né? É aquela história de que o povo ganhou dinheiro no governo do Lula, mas os bancos ganharam muito dinheiro também. Enfim, ele governou junto com o Centrão. E o Bolsonaro falava a mesma coisa, que ele não ia fazer com governar com o Centrão, e evidentemente ele governa com o Centrão, sabe? Mas ao mesmo tempo que eles nem se prestam a negar, o Bolsonaro fala, não, eu vi que não tem como fazer política sem isso, né?
Mas ele fala que é assim, mas depois ele fala, mas todo mundo tá contra mim, tipo, não tá contra ti, cara, se tivesse contra ti nada acontecia, tá ligado? Tu não tava no poder, nada que tu falava acontecia se realmente não quisesse, sabe? Se tu fosse o inimigo, tipo assim, não acredito que o Bolsonaro tá entrando aqui dentro, ninguém quer ele aqui, tipo... Ele vende esse discurso e as pessoas ficam assim impressionadas, falam assim, nossa, o Bolsonaro é o único certo no mundo, sabe? Todos os presidentes do mundo estavam errados, sabe? Todos os presidentes do mundo erraram e o Bolsonaro acertando, como sempre. Então, ele tá constantemente sinalizando a virtude, mas a virtude dele é diferente, tá ligado? Esse que as pessoas não notam, o próprio Igor não nota, sabe? Eles falam, o Bolsonaro fala as coisas que mesmo que queimem a imagem dele não é, cara, pelo contrário, sabe? Ele tá sempre apontando pro mesmo lado, ele tá sempre querendo falar aquilo que vai agradar o eleitorado dele, sabe? Eu até achei que ele, durante a presidência dele, ele poderia expandir, ele poderia, tipo assim, né, ele já era chamado de extrema-direita, eu acharia que, tipo, ele nunca ia migrar pra esquerda, mas eu acho que pelo menos ele ia querer ser uma direita, assim, mais racional, tá ligado? Ele queria se fortificar o pessoal que votou nele por causa do Paulo Guedes, algo nessa linha. Realmente, lá em 2018, eu pensei, bom, é isso que ele vai fazer. Mas não, pelo contrário, ele continua sinalizando que ele só quer um tipo de eleitor, sabe? Ele continua sinalizando que ele só vê como certo umas coisas muito burras e as pessoas só tem um tipo de pessoa que vai ver aqueles discursos ali com bons olhos, tá ligado? Só tem um tipo de pessoa que vai ver essas coisas estúpidas, imbecil, sabe? Coisas assim que não são qualidade exibida com louvor e coisas que deveriam ser defeitos e ele falando assim, sou assim mesmo, sou assim mesmo. Tipo, isso é sinalização de virtude também, tá ligado? É tu ser um bosta, até o Igor falava assim, tem noção de que esse discurso pode ser meio ciência, meio anticiência? Mas eu sou assim, eu tenho que ser honesto, tenho que ser honesto. Daí o Igor fala assim, mas é que o senhor é presidente, né? E aí, só porque eu sou presidente, eu não posso falar o que eu penso, não posso falar o que eu penso. Daí o Igor fica assim, como é mesmo que ele fala assim? É que, né, se tu deixar de falar o que tu pensa, tu não vai estar sendo autêntico. Cara, isso não é autenticidade, cara. Ele tá querendo fazer política, só que, né, realmente ele tá fazendo política pra um pessoal que, tipo... Antes da vacinação acontecer, tudo bem, mas depois que já viu que a população, tipo, como eu falei, os próprios bolsominions se vacinaram, mesmo sabendo que o presidente era totalmente contra, sabe? Mas isso deu um exemplo do que ele chama de autenticidade, a mesma coisa com a propagação de fake news, que ele falou que ele não pode ser processado de fake news, porque ele sempre mostra alguns estudos, e é sempre a mesma coisa, sabe? Ele pega os estudos tirados do rabo, ele chama os vídeos daquele canal lá do Brasil Paralelos lá, de documentário, falando que tá aprendendo essa história, com uns bagulhos assim, super questionável, super estúpido, sabe? E daí ele não entende que ele é a porra do presidente, sabe? Quer dizer, ele entende, entendeu? Por isso que pra mim eu acho que ele tá mais pro cara do mau caráter do que do burro, mas eu acho que ele pode ser o mau caráter e burro também, entendeu? Ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Porque... Mas é tão difícil que ele consiga, tipo assim... todas as opiniões dele estejam se alinhando com o que é chamado, assim, tipo assim, de... ele tá indo ele tá indo em linha reta o tempo inteiro, sabe? Não é como se ele tivesse... Tipo, os posicionamentos dele tivessem um pouco, assim, de variedade. Não, ele vai, tipo, assim, o que eu posso falar que vai ser, tipo, vai ser justamente... vai me colocar na posição que o governo quer me colocar, sabe? Que as pessoas querem me dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, querem reclamar do jeito que eu falo, mas, porra, tu fala coisa de estúpida, cara. Tu vai falar de varíola de macaco e tu faz piada... piada sobre que homossexual gosta de levar picada. Pelo amor de Deus, isso não é motivo de te falar que tu é um trabalho de imbecil, sabe? Então, é isso aí, minha gente, olha. Eu ainda vou ter que tancar o resto desse programa só pra ter noção do que é, do que o Bolsonaro falou por aí, entendeu? Do que 14 milhões de brasileiros viram. Eu gosto de acreditar que uma boa porcentagem das pessoas que viram esse programa, tipo, viram que nem eu, sabe? Não viram porque estava apreciando o negócio, mas, né... Tava querendo saber o que os outros brasileiros que apoiam estão ouvindo e estão achando bacana. E eu tô com a mesma visão de mundo que eu tinha lá quando o Bolsonaro foi eleito, sabe? Já tinha dito isso quando eu comecei a gravar esse podcast em algum momento, que eu nunca tinha imaginado que o Bolsonaro teria sido eleito até o dia que ele foi eleito, tá ligado? Simplesmente porque realmente pra mim sempre pareceu assim tão imbecil, cara, que eu pensei assim, bom, deve ter imbecil no Brasil, mas não deve ser tantos. Só que depois que eu vi que realmente tem tanta gente assim, sabe? E agora que eu vi que passou o tempo, o cara continua aí, tipo, o cara que continua no governo, né? Mas passou os 4 anos, continua uma boa quantidade de gente ainda vendo assim, sabe? Vendo o cara como uma opção viável, mesmo ele sendo assim, um imbecil, cara. Um imbecil ou um mau caráter, tá ligado? E daí é o tipo de coisa que eu penso assim, bom, quem sabe nesses 4 anos não transformamos muito o Brasil ainda, sabe? Então, né, no final das contas, por mais que me deixe desanimado, eu ainda noto o quanto é importante para eu continuar fazendo assim,
se eu penso assim, caralho, parece que de vez em quando eu fico me repetindo, fico martelando nas mesmas pautas. Mas infelizmente, cara, se tem tantos brasileiros que conseguem ouvir o presidente e concordar com ele, quer dizer que tem muitos brasileiros que me ouviriam e não concordariam comigo. Então, né, acho que continua sendo meu trabalho continuar falando aquilo que eu acredito, porque se eu também me calar, vai ter mais gente reproduzindo coisas que nem o Bolsonaro, vai ter mais gente reproduzindo os discursos dele que são limitado, tosco ou mau caráter. Então, né, tem alguém aqui para equilibrar a balança e pode ter certeza que eu faço isso, né? Vou dizer que é com gosto, sabe? Tipo, contra a minha vontade, que eu preferia que isso não acontecesse, mas ao mesmo tempo não me incomoda não de ser oposição à estupidez, sabe? Eu acho que, tipo, eu tomo como orgulho, entendeu? Tomo com orgulho a ideia de que eu tô me opondo à estupidez. E se alguém acha aqui que eu fui estúpido, então, cara, faz o teu trabalho aí, pesquisa, vê todas as coisas que eu falei, vê o quão errado eu tava e depois tu faz argumentos melhores do que o Bolsonaro fez, sabe? Tu pode ser o Bolsonaro melhor, o que não é muito difícil, entendeu? Mas se tu acha que todas as coisas que eu defendi aqui, eu tava errado e o Bolsonaro tava certo, tu acha que eu tô querendo destruir o Brasil e o Bolsonaro quer construir o Brasil, porque esse é o grande ponto de ruptura, tá ligado? Todo mundo que acompanha meus programas aqui sabe. Eu não sou relativista, eu sou pragmático. No final das contas eu me importo, eu debato, porque para mim essas coisas têm efeito e vai ajudar mais a nação, o país vai prosperar mais, ou se as pessoas seguissem mentalidades que eu prego, ou se as pessoas seguissem mentalidades que o Bolsonaro prega, sabe? Não tem outra opção, sabe? Não são equivalentes, porque cada uma dessas coisas leva a um resultado diferente, tá ligado? Então, ou as políticas de Estado que o Bolsonaro prega e ele quer instaurar e os discursos que ele diz, fala por aí, são beneficentes para a nossa nação e esse tipo de mentalidade ser propagada vai fazer com que o Brasil prospere e os brasileiros sejam mais felizes e o país seja mais rico, mais desenvolvido, mais humano, ou seguindo as mentalidades que eu prego, que são bem diferentes, que são bem, tipo assim, por outras noções, levando em consideração outros aspectos, enfim, são estruturalmente diferentes, tá ligado? Ou seguindo as mensagens que eu falo, esse resultado seria melhor, tá ligado? Um de nós dois tem que estar certo e eu não tenho problema nenhum de ver o Bolsonaro e pensar assim, bom, eu tô ouvindo o que esse cara fala e eu me sinto assim, eu sinto que tudo quase que eu acredito é o diferente do que esse maluco acredita, sabe? Então, vamos lá, sabe? Vamos falar o que eu penso, vamos discutir, mesmo que seja sozinho ou falando para uma meia dúzia de pessoas que me escutar, ainda assim eu vou ter que fazer isso, sabe? Então é isso aí. Quem me viu até esse final, eu espero que tenha curtido e que eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.